Privilégio estar aqui com vocês, né? Como eu falei ontem, vamos fazer o contrário então. Quem não estava ontem? Tem poucas mãos. Vocês perderam, hein, gente? Vocês perderam. De repente, o pessoal já passou aí. A Rádio Corredor, ela é a mais rápida de todas as igrejas, né, pastor? Tem gente que já passa a Rádio Corredor, você tem que ver tal coisa, você tem que ir lá, né? Passa lá na lojinha depois, né? Que você vai ver bastante coisa legal. Então, é um grande privilégio estar aqui, né? E vou reforçar novamente o que eu falei ontem. Agradeço a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, porque quem me dera, né, mesmo sendo filha de pastor, mesmo tendo nascido num lar cristão, eu não tive orientação sobre... Tá tudo bem aí, amigo? Eu não tive orientação nada sobre educação sexual. E é muito triste porque a gente não vive, a gente acaba sobrevivendo, né? E a nossa vida poderia ter sido completamente diferente. Eu quero que você pense aí, né? Pensa. Como seria a sua vida hoje se alguém lá atrás tivesse te dado orientações? Quando você gostar de alguém, quando você quiser namorar, quando for a primeira vez você faz assim, você faz assado, você se comporta assim, você se comporta assado. Se alguém vier te oferecer, né, para você ver uma revista pornográfica ou um filme, você não vê, porque ali contém um alto teor, né, de vício, que pode gerar isso aos seus olhos. Quantas informações necessárias, mesmo sendo cristãos, poderia ter mudado o destino de uma vida, né? Então nós precisamos entender, a própria Bíblia fala, não precisa abrir sua Bíblia não, né? Mas todo mundo sabe que em Provérbios 22:6 está escrito que o melhor lugar para a educação é em casa, como parte natural do treinamento da criança, no caminho em que deve andar, né? E é até engraçado que se a gente pensar, né, até as músicas infantis, elas não colaboram com a questão da sexualidade. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cadê a parte íntima, gente? Não existe, né? Então já começa desde muito cedo, ninguém fala sobre isso. É pecado, é errado, é sujo, né? Então a gente precisa entender que se lá fora as crianças estão tão bombardeadas sobre isso, aqui na igreja elas também precisam ouvir sobre isso. Amém, queridos? Eu sei que para muita gente esse assunto parece pesado, mas aquiete, sossegue o seu coração. Quem foi que criou a sexualidade? Quem não estava ontem ainda não entendeu, né? Então nós vamos dar mais uma chance. Quem criou a sexualidade? Deus. Foi Deus. E Deus erra? Não, tudo que Ele criou é lindo, é maravilhoso. O problema é o que o homem toca. O que o homem toca, ele tem, né, esse poder de muitas vezes deixar isso aí que a gente vê hoje. E como profissional da área, que atendo muitos casais, mulheres, adolescentes, eu posso garantir para você que o diabo, ele odeia a sexualidade e o sexo, porque ele sabe que é uma forma de adoração a Deus. Então ele quer erotizar, pornografar, ele quer deixar o mais sujo possível para que os crentes, de fato, caiam na grande armadilha dele, que é, o que ele veio fazer? Ele rouba quem você é em Deus, ele destrói a sua identidade, e ele mata você por dentro. Então, de fato, precisamos entender a importância. E para começarmos, né, em Efésios 6, de 1 a 4, diz: criai-nos na doutrina e admoestação do Senhor. Criar nossos filhos nos caminhos do Senhor, nós sabemos que é um mandamento, né, é algo que nós devemos priorizar. Mas criar no caminho do Senhor não é só dizer que ficar é pecado, que namorar é só depois de tal idade. Isso, na minha geração, valeu. Hoje não vale mais. Hoje não adianta eu dizer para o meu filho que tem 14 anos, filho, você não pode ficar. Por quê? A gente precisa dar armas aos nossos filhos para poderem saber de que forma vão lutar. Quando eu faço palestra numa escola, eu sei certinho quem são os filhos de crente, gente. Certinho. É a galera mais tansa que existe. Alguns, né? Não são todos. Mas não tem informação. E aí parece que assim, qualquer coisa que vem, meu coração está muito pronto para receber, né? Então isso é muito sério. Então vamos começar. O que eu trouxe para conversar com vocês, eu fiz um workshop lá em Tubarão, na cidade onde eu moro. Bastante gente perguntou, né? Eu sou de Tubarão, Santa Catarina. Eu fico a 1h50 mais ou menos de Floripa, que Floripa todo mundo não conhece, né? E eu fiz um workshop sobre isso. E me surpreendi, pastor, porque como eu falo muito sobre isso na rede social, todo mundo pedia, né? Faz um treinamento, uma palestra, ensinando aos pais. E fizemos todo um negócio, alugamos um espaço e adivinha, para colocar 50 pais para o meu trabalho. Então eu não posso jurar, né, que é pecado, mas eu
prometi para mim mesma que eu não vou fazer mais. Né? Quem quer, né, vai aonde eu estou, contratada por quem for, porque, de fato, as pessoas muitas vezes querem informação, mas elas não querem pagar um preço para estar lá. Né? Então, para a gente começar falando um pouquinho, gente, por que a gente precisa falar sobre educação sexual? Olhem esses números. 45.994 vítimas de até 14 anos somente em 2021. Os dados estão um pouquinho atrasados porque é difícil até profissionais que queiram pesquisar sobre o assunto. Para vocês terem noção, hoje, a pedofilia, o mercado de abuso sexual, ele cresce mais do que o mercado de drogas e de armamento. Vocês têm noção do que é isso? Hoje é o que mais movimenta dinheiro no mundo todo. E nós temos pessoas muito grandes envolvidas nisso. Nós temos juízes, nós temos médicos, nós temos profissionais de alto escalão. Pessoas que de fato pagam para ter conteúdos como esse. Então é algo muito sério e por isso que determinadas coisas parece que não andam, parece que não saem do lugar. 35 mil de vítimas são meninas de até 13 anos. Isso é um percentual de 61%. 51% dos casos ocorrem com crianças de 1 a 5 anos. Porém, esses números são nada, porque isso é 10% de denúncia, ou seja, 90% das denúncias não acontecem. Dos 5.881, 79% dos 7.000 casos de estupro registrados nos primeiros 5 meses de 2022 foram com crianças e adolescentes. Estima-se que a cada 1 hora, 4 crianças ou adolescentes são sexualmente abusados no Brasil. 70 casos por dia. 72% dos casos acontecem dentro de casa. E aqui eu faço um alerta muito grande. Gabi, eu confio de olhos fechados em todas as pessoas da minha família. Eu sei que depois de uma palestra como essa, muita gente vai dizer, meu Deus, agora acho que eu vou ficar neurótica, eu vou ficar maluca. Não. A partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente não fica maluco, a gente fica mais esperto. A palavra é diferente. Não é que você não vai deixar seu filho em lugar nenhum, porque nós não podemos criá-los numa bolha. Ou seja, nossos filhos estão a todo momento expostos. É na escola, é numa vizinha, é na rua. Porém, nós vamos munir os nossos filhos de informação, porque a informação ela transforma. A Bíblia fala que o povo perece por falta de informação. Então, quanto menos eu falo sobre determinadas coisas, e vamos combinar, né, gente? Todo mundo aqui acha que se não tem filho, tem contato, se está aqui é porque é um assunto que te interessa. Crianças são seres curiosos, faz parte da nossa natureza. Ah, gente, como vocês imaginam o Éden? Eu imagino que devia ter 1 milhão de árvores, todas coloridas, maravilhosas. E que Deus falou para a cozida abençoada da Eva, né? Você não pode chegar perto somente de uma, onde ela não era nem criança, né? Mas aonde que ela não podia chegar perto daquela árvore? Então, quando você diz ao seu filho, você está proibido, gente, você falou a palavra mágica, né? Então, né, nós temos que entender, se você pega o João, não tem maturidade, não posso olhar muito para cá. Mãe de 3, né, teria 4, 5, é assim, né, gente? A gente não tem mais porque não tem como, mas sou apaixonada. Se você, o João vai começar a engatinhar e vocês disserem para o João, não vai na tomada, vocês vão virar as costas, o João vai estar com o dedo na tomada. Porque a palavra não, ela é uma palavra que parece que na cabeça da criança, sim, né? É o que entra, parece. Então, nós temos que entender que cada dúvida que chegar, cada pergunta, né? Como ontem falaram uma muito engraçada, né? Uma Alexa aí que perguntou um negócio, né? Que era uma música que o casal, sei lá, pesquisava e a criança chegou e viu. Situações que são o quê? Oportunidades para a gente conversar. Por exemplo, hoje já fiquei sabendo pela Rádio Corredor, que se tem um povo que fala, é o povo crente, né, gente? Fiquei sabendo pela Rádio Corredor que tem pais que querem vir junto com os adolescentes. 12 anos? 12 anos é muito cedo. Eu vou lá para ver o que essa guria vai falar. Ô, filhos de Deus, é melhor eles ouvirem de mim do que da pornografia, do que da escola, do que de muitos lugares. Sempre que houver algo de sexualidade dentro da igreja, traga seus filhos. E se alguém vier com um papinho para você de que, nossa, mas como? Que absurdo, né? Como esses dias eu fiz uma palestra em Tubarão e uma pessoa falou, é muito discrepante de 12 a 18. É muita diferença. Se eu te disser que não existe diferença. Sabe qual é a diferença? A maturidade. Mas as dúvidas, tem gente de 18 que tem dúvida que se eu te falar, é muito mais idiota do que uma de 12. Por quê? Porque o desenvolvimento nessa área, ele não necessariamente ele é como o nosso desenvolvimento do corpo humano. É algo que vai acontecendo conforme aquilo que eu estou exposto. Que aí é o que é mais perigoso. Então, abra seu coração, abra sua mente.
Você vai ter informações para lutar. Eu sempre digo, né? Vamos pegar a história de Davi. Davi estava em frente ao Golias. O que ele tinha na mão? 5 pedras e uma funda, né? Ele sabia que ele ia derrotar aquele gigante? No coração dele, o Senhor, né, deu aquele gás. Hoje, pode ser que você comece a pensar com tudo que eu vou falar, meu Deus, se acontecer uma situação dessa, você tem armas para lutar. Você tem conhecimento, você sabe aonde buscar referência. Nós precisamos ter as armas. E aí nós temos aquele que tudo criou. Quando nós colocamos diante dele as nossas necessidades, o Senhor faz o quê? Ele nos ajuda. Amém? Então tá, não se apavorem, tá? Já vou falando, porque tem gente que já começa... Parece que vai morrer, né? Calma, não tira o coração de dentro do peito aí, né? E essa questão, né? Fazendo mais um adendo sobre os 70% que acontece dentro de casa. Meus queridos, almoço de família. Você tem uma família grande. Crianças brincando sozinhas, jamais. Ainda que tenha um adolescente olhando, jamais. Nós não sabemos o que aquele adolescente está sendo exposto. Não sabemos com quem aquelas crianças estão conversando, brincando, aprendendo. Sempre que tiver, ainda que seja no almoço de família, as crianças brincando, conversa com a sua irmã, você, né? Porque eu sei que é ótimo ficar numa mesa acompanhando. Tempo de mesa hoje, ele é precioso. É uma coisa que dinheiro no mundo não pode comprar. Porém, faça um rodízio. Você fica 10 minutos, a sua irmã vai lá, fica 10 minutinhos, sempre um adulto observando. Porque, infelizmente, acontecem muitos abusos de primos maiores, adolescentes, com crianças. Acontece abuso, por exemplo, eu tenho muitas pacientes que elas foram abusadas, almoço de família, os pais na cozinha e a filha foi abusada no quarto ao lado pelo tio. No mesmo ambiente. Que fique claro que abuso não é só penetração. Se alguém mostra, se alguém passa a mão, se alguém pede para ver, tudo isso é abuso. Ah, não, mas abuso mesmo é o que tem penetração, onde tem estupro, isso que é de verdade. Não. O simples fato de alguém mostrar uma região íntima para você e você ser uma criança, você está tendo uma exposição tão grande que isso pode deixar sequelas para o resto da sua vida. Compartilhar com vocês a história de uma paciente. 5 anos de casada, desde que casou transava no escuro. E aquilo, né, o marido, o primeiro ano, tudo bem, segundo também, no terceiro começou a se sentir incomodado, no quarto falou, cara, tem alguma coisa errada, no quinto ele falou, deu, você precisa buscar por ajuda porque isso não é normal. E ela foi no consultório, começamos a conversar e, pelo que eu ouvi, acho que tem algumas psicólogas aqui, certo? Tem alguma psicóloga aqui hoje? Tem? Ah, pastora. Então, também? Tá. Ai, pastora, não é pastora, aí você entendeu. Mulher de pastor é sempre pastora, não adianta, ela querendo ou não. O que acontece, gente? Dentro da psicologia, se eu falar alguma besteira, as duas, por favor, me ajudam, tá? Cada macaco no seu galho, né? Dentro da psicologia, tem algumas explicações de quando nós temos uma dor, algo que nos aconteceu, a nossa mente, ela guarda e ela esconde tão bem que a gente não consegue lembrar. E muita gente que tem um trauma lá na infância, lá atrás, fica com isso guardado. E não é algo que a pessoa fica lembrando, tá guardado. Num determinado momento, numa determinada pergunta, né, objetiva, em algo que aconteceu, isso vem à tona. E aí eu comecei a fazer perguntas, e claro, ela estava ali para isso, né, e a gente precisa fazer muitas perguntas para poder entender o contexto. Do nada, gente, essa mulher me deu um grito. Ela se lembrou que durante a infância, o pai dela, e assim, né, gente, estamos aqui entre adultos e eu espero que vocês tenham maturidade para ouvir tudo que eu vou falar. Infelizmente, o pai é a figura que Deus deu para proteger os filhos. Amém? Mas, infelizmente, a mente doente de muitos homens mergulhados na pornografia não entendem o papel que eles receberam de Deus. Esse homem entrava no quarto da sua filha todas as noites, acendia o abajur, observava ela de baby doll ou de camisolinha, chegava a tirar a coberta dela, ela fingia que estava dormindo, porque ela não entendia o que aquilo estava acontecendo, foi dos 4 aos 7 anos, se masturbava de chegar a ficar uma poça no chão e saía do quarto. Nunca encostou um dedo nela. Mas o simples fato de ver essa cena horrenda para uma criança, ela não conseguia ver o marido dela nu, porque ela se lembrava de quem? Do pai. E aí ela foi encaminhada, né, porque eu sei até onde eu posso ir, e todos os casos de trauma eu encaminho para uma psicóloga, e graças a Deus hoje ela está muito bem. Superado o trauma, o casamento está feliz, né? E nós precisamos entender que Deus, você crê nisso? Deus levanta profissionais em todas as áreas. Eu fico de cara quando eu ainda ouço que terapia é para louco, pelo amor de Deus, gente. Se é para louco, então é para nós tudo, somos tudo louco. Né? A gente tem que entender que
Os nossos pais nos deram o melhor que puderam, mas não necessariamente o melhor que a gente precisava. Então, todo mundo tem algum trauminha aí, né? Da infância, da adolescência, algo que não foi, né? Bem resolvido. Então, se você nunca fez terapia, ainda que você faça uma sessão, eu posso te garantir que vai ser transformador na sua vida. Tá? Vale muito a pena, é um processo que de fato vale a pena. Então, vocês entendam, gente, que 70% acontece dentro do ambiente familiar. Eu preciso começar a ligar esse radar de que eu estou em casa, eu estou na família, mas eu não posso ficar totalmente 100% em paz. Eu preciso, não é que eu não confio mais nas pessoas. Eu estou de olho, eu estou alerta. E claro, os meus filhos estão orientados, que se algo sair fora do controle, eles vão vir a mim. 1 em cada 8 adultos relataram ter sofrido abuso quando criança. Você tem noção, gente? 1 a cada 8 adultos. E aí abuso entra dentro de tudo aquilo que a gente conversou. Não necessariamente alguém, né, penetrou, mas o mostrar, o tocar, o pedir para ver. Quer ver uma coisa que pode ser que você se identifique? Tá no almoço de família, quem tem família grande é muito comum, né? Chega alguém, deixa eu ver se já tem um limãozinho aqui. Deixa eu ver aí se esse peru já está grande. É um tipo de abuso, gente. A maioria das pessoas, não, imagina, Gabi, agora tu está pegando pesado. Sim, gente, nós estamos falando da parte íntima de alguém. Mas a minha família tem um monte de gente que faz isso, o que eu faço? Se posicione. Nós precisamos nos posicionar. Porque se a Bíblia fala que o povo perece por falta de informação, nós temos que entender o quê? Se esse tipo de informação você não tinha até hoje, agora você tem. Então agora você precisa fazer algo com isso. Amém? Por que falar no assunto? Porque com quem você aprendeu sobre sexo, partes íntimas e etc. Muitas pessoas têm aversão a esse assunto porque aprenderam na hora errada, da maneira errada e com as pessoas erradas. Hoje, mais de 80% dos homens, eu acho que o percentual é até um pouco mais, aprenderam sobre sexualidade na pornografia. Você pode até nunca ter visto um vídeo, mas você ouviu falar. Você foi exposto de alguma forma à revista. E hoje, quando eu atendo um adolescente homem, eles sabem mais do que eu e você sobre sexo. Eu atendo a partir de 14 anos. Porém, gente, eles sabem de uma forma totalmente deturpada. A mulher tem que gritar, eu deixo eles falarem tudo que eles acham. A mulher tem que gritar, a mulher tem que gemer, a mulher tem que soltar um líquido. Isso é uma relação sexual? Gente. Não, né? A mulher não é um objeto. A mulher é uma princesa, é uma preciosa. E é isso que eu vou falar para os jovens hoje. Calma, não vou falar, né? Abertamente. Calma. Mas nós vamos conversar o que Deus criou e o que está hoje. E eles vão entender. Porque eles ouvem muita coisa. Gente, meu filho tem 14 anos. Quando ele tinha 12, ele estuda na escola adventista. Tem aqui? Não. Mas todo mundo acho que já ouviu falar da escola adventista, né? Uma escola cristã, com princípios. Os 3 estudam lá. Sou mãe de 3, para quem não estava ontem. Eu tenho um filho de 14, uma de 6 e uma de 5. E quando ele tinha 12 anos, na hora de um intervalo, uma abençoada de Jesus, estava ele, mais 3 amigas e um amigo. E aí uma amiguinha olhou para eles e falou assim, ai, gente, tem uma coisa para contar para vocês. Eu acho que eu estou gostando do fulano. Rapidamente a amiga do lado olhou e falou assim, que você está gostando do quê, garota? Você nunca experimentou uma menina? Como você sabe que você está gostando de um menino? O Henrique disse que se sentiu tão incomodado, e aqui deixando claro que não é porque é meu filho, mas é porque a gente tem esse tipo de diálogo em casa. Essa menina que falou que estava contando era uma menina cristã. O Henrique olhou bem nos olhos dela e falou, você sabe o que Deus criou. Em Gênesis fala que Deus criou o homem e a mulher. E você não precisa experimentar do mesmo gênero para chegar à conclusão de quem que você gosta. E você, colega, essa é a sua opinião, não sei onde você aprendeu isso, mas nós não temos idade para esse tipo de posicionamento. Então eu queria, te sugerir que esse tipo de coisa você não falasse mais aqui. Será que ela gostou? Óbvio que não, né? Ela chegou a empurrar o Henrique, saiu brava, falando e tal. E a menina que havia falado que gostou, começou a tremer a boca, começou a ficar nervosa. Ai, meu Deus, será que realmente eu tenho que experimentar? Vocês têm noção, gente? Esse é o mundo que nós estamos vivendo, 12 anos. Isso já fazem 2 anos, meu filho está com 14. Então, se a gente não começar esse assunto em casa, e eu não quero chocá-los, mas educação sexual, ela começa desde que nasce. Eu fico apavorada. Nós somos um casal que gostamos muito de viajar. Então, por exemplo, a gente estava no Fazenda Parque Hotel em dezembro do ano passado. Já foram lá? Quem não foi ainda, por favor, vá.
Eles ganharam o prêmio agora de melhor hotel fazenda do Brasil. É assim, é para pecar, pastor, mas aí vai orando, jejuando, vai clamando aos céus, né? Porque eu nunca vi um lugar que tem tanta comida na minha vida. O restaurante deles é do tamanho dessa igreja. E aí é por ilhas, pastor. Tipo assim, no café da manhã, quem é fitness aí, fique tranquilo que tem uma ilha para você. Então assim, tem a ilha do pão. É pão d'água, é pão francês, você chama, não é pão francês, é pão doce, é pão com canela, é pão com coco, é pão com não sei o quê. Aí tem a outra ilha que é só omelete, tapioca e não sei o quê. Aí tem a outra ilha que é só bolo. É bolo de milho, é bolo de chocolate, é bolo de cenoura. Aí tem a outra ilha que é só torta. Torta de morango, torta de pêssego. Gente, é surreal. Surreal. O café até às 10. Aí às 11 na piscina começa petisco. Franguinho, linguicinha e farofinha e não sei o quê. Bebida, olha só, refrigerante é liberado. Tem geladeiras com aquelas mini, tu pega quantas tu quiser. É surreal, não é barato, vocês já imaginaram, né? Vocês já imaginaram. As piscinas são termais, externas, então pode estar frio que a água é quente. É maravilhoso. Mas o que me chamou a atenção? É um hotel que eu acho que tem uma estrutura para em torno de 500 a 1.000 pessoas. Piscina o dia inteiro, né, gente? Até a noite, pode ficar até às 10 na piscina. O que acontece? Criançada, né? Rodando de um lado para o outro. Aí os pais querem ir almoçar, trocam as crianças ali na frente de todo mundo. Sabe o que eu vejo assim, criança pelada a toda hora? Será que eu posso trocar o meu filho na frente de todas as pessoas, mesmo ele tendo 1 aninho, mesmo sendo como João com 4 meses, como eu às vezes vejo em shopping, ao invés de ir no banheiro da família, a pessoa troca ali em cima da mesa. Eu estou expondo as partes íntimas de um bebê e do outro lado do shopping pode ter alguém com o celular filmando e vender esse vídeo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Então nós temos que entender, por exemplo, quando você vai trocar uma criança, por que a educação sexual é desde que nasce? Quando você começa, né, a fase das trocas, filho, o pai está trocando você, tá? O pai está aqui pegando, ó, isso aqui é o, pode falar piu-piu, pintinho. Aqui embaixo o pai vai, tu fez cocô até nas bolinhas hoje, hein? Ê, barbaridade. Tu vai orientando o teu filho, o que é parte íntima. Ó, nisso aqui é só o papai que pode tocar. Gabi, mas nem fala ainda, tem 4 meses. Criança é repetição. Repetição, repetição, repetição. As minhas filhas ouvem desde que nasceram que não é para aceitar doce de ninguém. Estávamos numa feira de negócios lá em Tubarão, que aconteceu no shopping. Uma pessoa pediu para bater foto comigo, que aqui eu não sou nada, mas lá eu sou conhecidinha até. E aí uma pessoa pediu para bater foto comigo. Quando eu olho para o lado, eu batendo foto, onde estava a Liz? A minha do meio, ela é chocolatra, igualzinho o pai dela. Quando eu olho para o lado, a Liz comendo um bombom, porque uma pessoa ofereceu e ela aceitou. Claro que a pessoa me conhecia, né? A pessoa me cumprimentou de longe. Conhecia, sim, de vista, né? Eu olhei para ela, filha, como que você aceitou um doce de alguém que você não conhece? Ai, mãe, mas estava com uma cara tão boa. Eu falei para o pai dela, tu tá vendo? A gente já repetiu 1 milhão de vezes, ainda não foi o suficiente. Então a gente precisa repetir, repetir, repetir. Educação sexual é a mesma coisa. A criança não tem malícia e não tem maldade. A malícia e a maldade está onde? Na nossa cabeça. Por exemplo, a criança, às vezes, se ela está num parque aquático e ela quer trocar de roupa, às vezes ela quer trocar na frente de todo mundo, ela não se importa, porque ela não vê malícia nisso. Aí nós precisamos ensinar o quê? Consentimento, privacidade. Filha, o seu corpo ele é tão especial que quando você está de roupa tem 2 partes, tem a calcinha e tem mais, né, a roupinha. De maiô, você fica bem protegida, tem a parte interna ali, o forrinho e mais isso. Então, Deus fez essa parte tão especial que nunca ela está sozinha. Sempre tem algo acompanhando, então como você vai trocar na frente de todo mundo? Não é legal. O que eu faço quando a gente está num lugar aberto? Elas mesmas agora já pedem. Tudo é orientação, gente, é a coisa mais linda. Se vocês começarem, vocês vão ver. A gente estava em Gramado semana passada, e a gente foi no Aquamotion, que é um parque aquático todo fechado. Lá dentro, em Gramado estava 6 graus na rua. Dentro ali estava 30 graus. Uma delícia, vale muito a pena. Outro passeio em família, fica a dica aí, vai anotando. E aí, gente, o que aconteceu? Os banheiros todos lotados, porque cabe quase 1.000 pessoas no parque. Um dia que nós vamos trocar, e todo mundo tisgo da fome, né? Porque o dia inteiro naquela água quente, né? Já sai meio assim tonto. Eu, os 40 mesmo, já estou para lá de Bagdá, labirintite, já vai dando tudo, né? E aí, vamos trocar para ir comer logo. O que a gente fez? A Liz mesmo falou, pai, faz uma barraquinha. Pegamos a toalha, o Ricardo, né, ficou com a toalha aberta, eu fiquei abaixada no chão e fui trocando ela de roupa. Alguém viu ela? Não. Pequenas coisas, mas que fazem a diferença. Quais são os maiores inimigos hoje em relação ao nosso ensinamento às nossas crianças? Primeiro, pornografia.
tem educado crianças e adolescentes, é facilmente acessado por qualquer aparelho. Se a gente parar para pensar, uns 10 anos atrás, né, eu acho que a maioria aqui há 10 anos atrás já tinha contato com essas coisas, bem mais até tem uns aí. Era revista, era locadora, tu tinha que entrar, tinha que ter mais de 18, ou tu mentia, ou tu levava a identidade de outra pessoa, tinha todo um rolê, né? Mas era difícil o acesso. Hoje, gente, uma criança com um tablet ou um celular, ela não precisa nem saber escrever com um comando de voz. Homem de cueca, mulher sem roupa. Eu recebo relato todos os dias no meu Instagram. Gabi do céu, meu filho tem 5 anos e eu peguei no tablet dele, pesquisa, mulher pelada, peito de mulher. Nós precisamos orientar os nossos filhos. Filho, olha só, senta aqui com a mãe. Eu vi uma pesquisa aqui no teu tablet. Tu estás querendo saber, filho, como é que é peito de mulher? A mãe te orienta. Não é levantar os teus peitos e mostrar, tá, gente? Que eu sei que tem mãe que é, né? Tem mãe que fala assim pra mim, né? Eu sou raiz, eu sou mãe raiz. Tu quer ver? Senta aí que eu vou mostrar. É aqui, eu vou até abrir aqui, ó. Não, gente, não. Quando a criança quer saber, vamos se colocar no lugar da criança, né? Porque tem mãe, né, pastor, e pai, que olha, né? Como tem os pais bem modernos, né? Que acham que para os filhos aprenderem tem que levar num prostíbulo. Vocês sabiam que isso existe ainda? Eu sei de mães que enfrentam verdadeiras guerras. Porque o pai tem esse conceito, ele foi levado, o pai dele foi levado, então ele acha que o filho tem que ser levado. Nós precisamos orientar os nossos filhos que toda dúvida pode ser sanada por nós. O porto seguro sempre seremos nós. E aí você vai fazer o quê? É um seio de uma mulher que você quer ver? Você vai lá no Google e você vai para pesquisar. Corpo feminino em desenho animado, em quadrinhos. O que vai vir? Aqueles desenhos, né? De figurinha, desenho, você vai explicar, ó. O corpo da mulher é assim. Deus criou de uma forma diferente. A mulher tem o seio, você não tem o peito, só que você não tem as glândulas mamárias, então o seu não vai crescer, mas é a mesma coisa que o seu. Gente, terra chamando, tá? Respira. Toda pergunta difícil de ter que respirar, porque a gente não está preparado. O meu, às vezes, me pergunta umas coisas que eu só falo. Que eu sou sexóloga, gente, mas tem hora que eu sou mãe, só mãe. Eu não quero saber nada, eu só quero ser mãe. E tem coisas que a gente não espera que os nossos filhos vão nos perguntar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é respirar. Respira. Se a pergunta veio e você acha inadequada para a idade, você vai olhar para o seu filho, depois de ter respirado, porque se você arregala esses seus olhos, ou se você levanta uma sobrancelha, como tem gente que faz, eu não sei fazer, meu marido sabe. Né? Quando meu marido, às vezes, alguém fala alguma pergunta, ele já levanta uma sobrancelha só. Qualquer coisa que mudar no seu rosto ou o tom de voz, a criança está percebendo que com você ela não pode perguntar esse tipo de coisa. E aí você começou a construir uma barreira entre vocês. Respira, ou então, né, fica de costas, se você está muito nervosa, a gente fala, eu não acredito que está me perguntando isso. Fica de costas e diz, filho, eu só vou esperar teu pai chegar para a gente conversar, faz tudo que tiver que fazer, mas de costas para a criança. A hora que o marido chegar, porque olha como Deus é bom, Deus uniu um homem e uma mulher, que são duas pessoas, sempre um tem facilidade de falar sobre o assunto. Ih, Gabi, lá em casa tem um dos dois, então vocês vão orar, vão ajuda, vão consultar, vão fazer alguma coisa. Agora, simplesmente dizer, né, como muitos no consultório, eu não tive orientação nenhuma e não morri. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, você não morreu, mas você está sobrevivendo até hoje. Capengo, manco, né? Ninguém é 100%, sem informação. Hã? Totalmente, totalmente. E assim, eu faço um programa de rádio secular. Não sei se alguém aqui já viu. Todas as terças-feiras, eu entro ao vivo numa rádio lá do Sul, e aí eu faço uma live, que é onde vocês podem ver, senão não teria nem como ouvir, né, de lá. Mas eu sou entrevistada por dois homens e uma mulher. Rádio secular, tá? Tem dia que eu saio da rádio e meu pai só me liga. Hoje eu tive que clamar aos céus. Meu pai é pastor. Meu Deus do céu, o que foi aquelas perguntas? Enfim, eu tenho certeza e eu recebo inúmeros testemunhos de casamentos restaurados, de relacionamento entre pais e filhos. Deus tem feito grandes coisas. E sempre a pergunta que vem é, como que você consegue falar de um assunto tão difícil? Né? E de repente você pensou isso também. E se eu te disser que o problema não está no assunto? O problema está em você, se você pensa dessa forma. O dia que eu falei a primeira vez foi uma polêmica na rádio que o povo, não, estás errada. Não, sim, gente. Todo assunto que a gente não quer falar, a gente tem algum problema com ele. Ou foi uma educação repressora, ou nós fomos de alguma forma silenciados. Quando você foi fazer 1, 2, 3 perguntas, alguém chegou para você, cala a boca, você não sabe nem limpar essa bunda, que você está me fazendo essa pergunta, você é louco, moleque?
Se você me falar de novo, eu viro sua cara para as costas. Essa foi minha mãe. Se tu me perguntar de novo, eu viro tua cara para as costas, menino. A média de acesso à pornografia, gente, lá está 10. Mas eu fui recentemente na Colômbia, no maior congresso de medicina sexual, em outubro, caiu para 7 anos. Quem aqui tem filho de 7 anos? Você acha que o filho de vocês está pronto para ver pornografia? Não, né? E sabe o que a ciência fala sobre isso? Exposição, ou seja, o YouTube, se não for o YouTube Kids, pode vir algum tipo de anúncio, porque o YouTube não sabe quem está assistindo, né? Então manda anúncios e, enfim. Curiosidade, e aí esse passo ele pode ser cortado ao meio se vocês estabelecerem uma comunicação entre vocês. Se o seu filho perceber que ele pode tirar dúvida com você, ele não vai buscar em outro lugar. E por último, com quem ele está andando e o que ele está vendo. Recentemente uma amiga tem um filho de 5 anos, foi chamada na escola, ela é mãe solo. Todo mundo sabe que é mãe solo? Né? Que está criando filho sozinha, o menino tem um pai, mas o pai mora fora. E ela foi chamada na escola porque o filho estava subindo em cima de meninas e de meninos e simulando uma relação sexual. E ela ficou assim extremamente triste, decepcionada, chorando muito, porque tipo assim, o pai abandonou ela, o menino era um bebê, ela não se envolveu com mais ninguém, como que esse guri pode estar fazendo isso? E aí ela me ligou e eu falei, amiga, te sugiro buscar uma psicóloga infantil, né, para tentar conversar, para ver se esse menino, né, às vezes outro amiguinho na escola, alguma coisa tem, nenhuma criança vai fazer, gente, isso sem que ela tenha sido exposta de alguma forma. E aí a psicóloga, gente, descobriu algo inacreditável. Esse menino ficava com a avó nos períodos da manhã e à tarde ele ia para a escola. A avó não, bisavó. A bisavó de 89 anos. Assistia pornografia todos os dias pela manhã. E o menino brincava no chão da sala. E como ele é uma criança, ela achou que não tinha problema algum. Gente, se tem uma coisa que as crianças fazem é prestar atenção. O João já percebeu que meu óculos é de pedra, porque ele ficou olhando para o meu óculos. O João tem 4 meses. Ah, não enxerga. A gente não enxergava. Essa geração aí só falta falar, porque, olha, eu já fiz parto até de criança, para quem não sabe, antes de ser sexóloga, eu sou enfermeira obstetra, eu já fiz parto de criança que nasceu com dente, então assim, né, gente, o céu é o limite, né? É uma anomalia, tá? Não é algo normal, mas enfim. Então nós precisamos entender que não existe criança maldosa e maliciosa. Não existe. Ah, Gabi, por que tu não conhece meu sobrinho? Meu sobrinho tem 8 anos, o bicho é virado. Com quem ele está andando, o que ele está vendo, ao que ele está sendo exposto. Infelizmente, a educação está sendo terceirizada. Se o nosso dia tivesse 48 horas, estaríamos trabalhando 48 horas. Então, tudo isso faz o quê? A gente deixa mais tempo na escola, a gente tem mais agendas, e a gente vai, e eu entendo, porque essa também sou eu, né? Para mim estar aqui, por exemplo, hoje meus filhos estão com meu marido. Hoje eu estou aqui, amanhã eu vou para Floripa, eu chego em Floripa, chegamos, eu e a Sil, amanhã 1h30 em Floripa, eu já saio para Goiânia às 8 da noite. Meu marido vai lá no aeroporto, claro, para buscar a Sil, mas vai lá para levar as crianças, para que eu fique um tempo com elas, para depois poder viajar. Então, sempre que a gente precisa fazer algo, às vezes algumas renúncias precisam ser feitas. Porém, quando se trata da educação, eu não estou lá, mas meu marido está. Por isso que nós temos que entender que marido e mulher são um corpo, e vocês precisam falar a mesma linguagem. Se você é como eu, precisa se ausentar, o seu marido precisa conversar com seus filhos, precisa saber como lidar. Porque, por exemplo, meu marido, né? A primeira vez que o Henrique perguntou o que era sexo, o Ricardo olhou para mim e falou, tua mãe que é sexóloga, eu não quero nem saber dessa história. Né? Eu estava em casa, era uma situação. Passou o primeiro, aí Deus deu mais 2, né? Porque assim, quem aqui só tem um filho e diz que nunca mais vai beber dessa água, você fica bem quieto, tá? Pega a visão. Porque um dia eu falei também que ia ter só um, aí Deus falou, tu acha que tu te governa? Peraí já. E aí, gente, quando a gente fala a mesma linguagem, a gente precisa entender que se eu não estou, alguém vai ofertar essa informação. E se tem algo que eu aprendi com meu avô, é que a nossa palavra é a coisa mais preciosa que a gente tem. Se você disser ao seu filho, amanhã a gente conversa, cumpra com a sua palavra. Eu consulto alguns adolescentes, tem adolescente que chora, tá? Olha bem nos meus olhos e fala, como eu queria que esse bate-papo estivesse acontecendo com a minha mãe. Eu entendo que essa mãe não tem facilidade para falar, mas o filho,
Muitas vezes ele espera que seja de casa e não de um profissional fora. Né? Então a gente precisa, às vezes, superar alguns traumas, aquilo que eu falei, né? Às vezes tem mãe que fala para mim, Gabi, minha filha só tem 3 anos, mas eu já fico assim, eu já começo até a me tremer quando eu penso sobre educação sexual. E eu sempre digo, tem só 3 anos? Busca terapia. Vai olhar lá para dentro. Por que esse assunto é tão difícil? Resolve em ti para que tu não adoeça o teu filho. Que a gente sabe, né, gente, que aquilo que nós não temos bem resolvido, a gente acaba passando por gerações. Você tem noção disso? Por exemplo, tem mulheres, né, que sofreram muito na mão de homens. A gente sabe, ainda vínhamos conversando sobre isso hoje, cadê a Fran aqui? Né, da questão do feminicídio aqui na cidade, né, que é um número lá na nossa cidade também, infelizmente isso acontece. E aí mulheres, por exemplo, que apanharam dos maridos, quando elas têm filhas, qual é a visão que elas passam para as filhas? Homem não presta, homem não vale nada, homem não merece teu respeito. E aí, quando essa menina cresce, ou ela entende que ela tem que romper esse ciclo, e entender que, né, principalmente as cristãs, porque eu estou falando de crente, tá, gente? Ela precisa entender que Deus vai dar alguém para ela totalmente diferente desse cara que a mãe dela teve. Se ela não entender, ela vai se relacionar e vai terminar, vai se relacionar e vai terminar, porque na cabeça dela não vai existir nunca um homem bom. Aqui eu usei esse exemplo, mas tem inúmeros. Né? Tem gente, por exemplo, na minha família todo mundo, nunca ninguém fez atividade física, então também não vou fazer. Porque não é importante, nunca ninguém fez. Cara, né? Quantos estudos, quantas matérias, quantas coisas falando da importância, rompe esse ciclo. Eu via muito isso quando eu trabalhava na maternidade. Tinha menina que chegava com dilatação avançada, 8 centímetros, o corpo ali, ó, preparadinho para um parto. E a menina e a mãe chegavam, não vai nascer de parto, porque ninguém da nossa família teve parto. Socorro, Deus! Nós precisamos entender que não é porque aconteceu algo na família que todo mundo está, né, determinado, predestinado para viver essa coisa. Nós temos que romper algumas coisas e entender que não é porque você não teve educação sexual que seu filho, né? Por exemplo, aqui tem avós, né? Se você não ofertou, tá tudo bem, você não tinha conhecimento, você lutou com as armas que você tinha, não se culpe, tá? A intenção aqui não é trazer peso, mas você pode ajudar a sua filha com a educação sexual do seu neto. Entendendo sempre, tá? Quem aqui é tio, quem aqui é avó, você nunca pode fazer educação sexual com uma criança sem autorização dos pais. Mas é meu neto, eu vou fazer a minha parte, que eu sei que a minha filha é uma pamonha. Não. O filho é da tua filha. Então você vai orientar para sua filha, papo de adulto. Olha só, aquele dia lá na palestra eu ouvi a importância de falar sobre isso e isso. Tu já falou? Ai, mãe, eu não consigo. Posso? Tu me permite? Se a filha disser, vai, mãe, fala, eu deixo tu dormir o final de semana inteiro com ele para conversar sobre isso. Amém, tá tudo certo. Nunca passe por cima, porque isso se chama autoridade. Os pais têm uma autoridade sobre a criança e muitos querem fazer esse bate-papo. Só quem não conseguir e não fazer, aí, né, aí já é complicado. Depois nós temos a erotização e a adultização e sexualização. Erotização, expor a criança a conteúdos inapropriados para a sua idade. Então lá vendo o filme, os pais viram que o filme tem a classificação, por exemplo, de 16 anos, você já sabe que vai aparecer cena de violência, cena de sexo, deixar a criança assistir com você. Mas na hora dessa cena eu vou passar. A criança já viu. Aí você só passou. Não adianta. Adultização, quando a criança atravessa etapas do seu desenvolvimento antecipando comportamentos e aprendizados. Minha filha tem 3 anos, ela não vai para a creche sem maquiagem. Eu falo ou vocês falam? Gente, maquiagem de criança, né? As minhas têm também, e querendo ou não, quando tem uma mãe que é vaidosa, automaticamente a criança quer ser também. Mas nós precisamos impor limites. A minha quer ir, se eu deixar todo dia para a escola, eu não deixo. Se tu quiser, tu vai passar um gloss. Ponto. Mas eu queria passar sombra. Não, você não vai usar sombra para ir para a escola. Quer ver roupa, né, gente? Vamos combinar, se tem alguém que é do ramo aqui de confecção infantil, pelo amor de Deus, começa, né? Fazer umas roupas para as meninas crentes que a sua marca vai decolar. Porque tá um verdadeiro terror você comprar roupa para menina. É só cropped. É cropped, é short, é mini saia. Às vezes eu peço bolsa de condicional, volta tudo, não consigo aproveitar uma peça. Nem vestido, até vestido, gente, tá vindo cavado até aqui, ó. E se você, deixa usar cropped, é só criança. Quando chegar na adolescência, ela vai olhar para você e vai dizer, eu usei a infância inteira, por que agora eu não posso? Aí é onde a gente vê um monte de filha de crente se vestindo, que você diz, o que é isso, gente? Tem alguém que está fazendo o maior sucesso aí na rede social, que é a Patrícia, né, Fernandes, que fala muito sobre essa questão do vestimento. Alguém conhece?
né, que fala que a ovelha não pode aparecer sem lã, porque ela fala das mulheres que ficam com decotes, com roupas justas. E nós precisamos entender, gente, que o filho, ele aprende muito mais te observando do que por aquilo que você fala. Então, se você diz para sua filha que ela não pode usar um cropped e você usa, ela não é tola. Você vai conseguir falar até uma certa idade. Daqui a pouco ela vai dizer, oi? Esses dias a minha filha chegou em casa e eu tava com uma blusa que é tipo assim, quando eu boto um colete só, mas por baixo ela era mais curta. E aí eu tirei, porque eu tava em casa, né? Tirei o colete, a minha do meia olhou pra mim. Você tá de barriga de fora? Aí eu falei, filha, eu tô em casa, já tô tirando essa roupa. A mãe não vai sair de casa. Mas pode? Lógico que não. Eu falei, ai, tribulação, vou jogar fora essa blusa. Tem guerra que a gente não precisa lutar. Homens que estão aqui, vocês têm uma influência direta na vida dos filhos. Se você tem aquele triste hábito de quando você ainda não era convertido, ou quando você não conhecia Jesus, que eu não quero acreditar que o homem que conhece Jesus faz isso, de olhar para a bunda das mulheres que passam, que esses dias eu quase fiz um motoqueiro se acidentar. Cara, motoqueiro indo da minha frente a 20 por hora, olhando para a bunda de toda mulher que passava. A hora que eu vi que ele deu uma olhada assim, que ele quase virou e ele ia cair, eu, pé na buzina, agora tu vai. Agora tu vai. Ui, que o bicho deu um pulo, e a moto foi para cá, foi para lá, eu só falei, Jesus, bota os anjos, mas eu só vou dar aquele aviso, né, para ele parar de fazer isso. Infelizmente, os homens têm esse hábito. Não os crentes, né? Mas aqueles que não foram remidos e lavados assim por completo, não tomaram o banho, né, do sangue de Jesus completo ainda, só foi na cabeça, não foi no corpo inteiro. Se você olha, seu filho também vai olhar. E não adianta você dizer, sede santos, porque Deus é santo. E você, pai? Gente, é muito sério. Falando de brincadeira, mas é sério. É muito sério. Sexualização pode ser desencadeado pela mídia, pelos adultos, expondo a criança a conteúdos que farão a criança reproduzir comportamentos. Ai, é só uma dancinha. Ai, Gabi, ai, que exagero. Vai deixando. Não é só uma dancinha. Porque tem música, gente, que eu, como sexóloga, que estou nesse meio, leio isso, ouço sobre sexualidade o dia inteiro. Se você pegar, né, eu trouxe 3 livros, os 3 falam de sexo, não quero nem saber, abro o livro bem grande lá no avião. Essa era a minha preocupação quando a gente fez o meu livro, eu não queria que tivesse a palavra sexo. Porque eu pensei, meu Deus, a pessoa está num avião, a pessoa está numa rodoviária, né? A pessoa está em qualquer lugar, num café, no shopping, na hora que ela abre o livro, está lá a palavra sexo, né? Complicado, né? Como o livro daquele John Stott, fuja dos seus impulsos sexuais, pelo amor de Deus, quem é que vai ler um livro desse no avião, gente? Na hora que a pessoa abre, quem está do lado já pede, eu quero trocar de lugar. Não tem como, né, gente? Então, assim, eu que vivo isso, eu não consigo ouvir aqueles funk. Não consigo, gente. E tem crente que deixa as filhas dançar. Eu não entendo. E sabe o que é pior? Posta na rede social. E aí tá o quê? Um prato cheio para os pedófilos pegar aquele vídeo e vender. Vender. E o abuso e a exploração, né? Ato praticado por uma pessoa como uma criança, adolescente, que tem o objetivo de satisfação de desejo sexual. Sabe qual é a maior estratégia dos pedófilos hoje? Dar colo para uma criança. Ai, gente, eu não posso nem pensar direito nisso, que dá até um calorão. A pessoa senta, vem cá no colinho do tio. E a pessoa faz o quê? Bate a perninha com a bunda da criança em cima. E o cara tem um grau de excitação, uma ejaculação, e o cara chega ao orgasmo dando um colo para uma criança. Se eu puder te dar um conselho, não deixe seu filho sentar no colo de ninguém. Ih, Gabi, aí tu vai ser drástica demais. Não deixe. Ai, mas é o fulano da minha família que ama criança. Nós já vamos falar sobre perfil de pedófilo. Todo pedófilo, ele é solícito, ele tem um poder de persuasão que vem de fato do inferno, porque são pessoas que ninguém suspeita que é pedófilo. Olha que coisa mais maluca. Sempre tem doce no bolso. Não sei se vocês viram recentemente em Floripa, uma mulher percebeu, vocês viram isso não? A mulher estava subindo a escada rolante e ela percebeu que o cara estava mais assim, ou seja, ele estava com o celular, porque ela estava de vestido, e ele estava filmando o que tinha por baixo do vestido. Na hora que ela percebeu, é uma mulher que treina, ela segurou ele, vocês estão vendo? Mulheres, todas para academia semana que vem. Ela segurou ele pelo braço, gritou pelo segurança. Segurança veio, foram para uma sala. E incrivelmente ele tinha no bolso chocolates e balas. Ele estava filmando uma mulher, mas eu acho que o objetivo era cair na rede é peixe. Pode ser uma criança, pode ser uma adolescente, pode ser uma mulher. Nós estamos vivendo dias maus, e quando eu estou falando, eu não estou brincando. Então nós temos que entender, gente, que
Eu tenho um filho, por exemplo, o meu, adolescente, vai no shopping. O que acontece no shopping? Os homens, nós temos o quê? Mictórios, né? Às vezes na igreja tem também, shopping, escola, né? Ginásios. Oriente seu filho a sempre ir no banheiro e trancar a porta. Mictório, gente, o cara está em posição de vulnerabilidade. O cara está ali parado, os adolescentes viajando, né? Estão lá no Iapoque, ao Chuí, né? Pode chegar alguém e enfiar o dedo no ânus. Pode chegar alguém abaixar a calça e botar a mão na bunda. Pode chegar alguém e botar a mão no pênis. Eu sempre orientei e sempre falei isso. E um amigo do meu filho passou um apuro e depois veio me contar. Tava lá, foi no mictório, né? Diz que parou um cara muito estranho e ficou assim, ó, parecia que estava hipnotizado pelo pênis dele. E aí ele disse que ele ficou tão nervoso que ele não sabe nem como é que ele fechou a calça e saiu de dentro daquele banheiro. Poderia ter acontecido 1 milhão de coisas. Então nós temos que entender que qualquer situação, por exemplo, quem tem filhas que vai para a escola, para a creche, e alguém limpa, né? Porque tipo 4 aninhos não sabem ainda limpar cocô, xixi. Como que eu vou fazer educação sexual com a minha filha? Você vai ensinar para ela como que um adulto pode limpá-la. Se é xixi, 2 batidinhas e tira o papel. Se é cocô, na parte de trás, vai passar, joga fora. Se tiver cocô de novo, vai passar e deu. Se a pessoa esfregar, se a pessoa tentar botar o dedo, se a pessoa ficar mexendo, corre, grita, já vamos falar sobre isso. É sobre isso, gente. Educação sexual é desde que nasce, porque a criança é muito esperta. Pode ter 2 aninhos. Se você ensinar isso e alguém fizer completamente diferente, ela vai chegar para você, ô pai, tu nem sabe. Fui lá no banheiro, fulano fez assim, ó. Não pode. Ou às vezes a criança vai olhar para o adulto e fala, não pode fazer assim. Ele já vai dar... Gente, é incrível. A educação sexual é a coisa mais maravilhosa que existe. Nossos filhos não estão numa bolha. Mesmo os meus com orientação pode acontecer, infelizmente. Mas a orientação, ela ajuda e o percentual cai muito. E a exploração, né, gente? Envolvimento de crianças e adolescentes em atos eróticos, sexuais, tem objetivo financeiro, enfim. E ali na erotização, acabei esquecendo de falar um ponto. Ainda que seja um bebê, nenhum adulto deve transar no mesmo quarto que o bebê. Quando nós transamos, nós liberamos energia sexual. E o que acontece? Acontece uma erotização dessas crianças. Existem estudos que falam até de meninos terem ereção, de meninas terem o clitóris um pouquinho, né? Aumentado. Então nós precisamos entender, toda criança tem um quarto, ela só não mora nele, né? Então, se o casal tá com o bebê dentro do quarto, vocês querem transar? Saiam do quarto. Ou então, bota o bebê no berço, depois você leva para o seu quarto. Eu não vou jogar, né, pedras em ninguém, porque os meus filhos, enquanto eu amamentei, ficaram no meu quarto. Porque só eu sei. Para mim, Gabriela, a pior coisa da maternidade é a privação do sono, até hoje. Se você me perguntar qualquer coisa, a educação é difícil, tudo é difícil, mas a privação do sono, não dormir no outro dia, o pau pegar, é complicado. Então, sempre que acontece alguma coisa que precisam ficar no nosso quarto, nunca a gente vai fazer no mesmo ambiente que eles. E outra coisa, vai transar, tranque a porta. Ai, Gabi, mas se meu... Gente, criança, gente, eles têm uma força de Sansão se eles acordam. Toma uma coisa deles que assim, eles começam a bater na porta, parece que eles vão quebrar a porta. Tu olha que eles têm 3 anos. Então não se preocupe, que se a criança chorar, sentir medo, o que ela vai fazer? Ai, meu filho, aí é tal de encapar bicho e botar roupa e camisola, e é aquele alvoroço que só, né? Se vocês não viveram ainda, vocês estão perdendo, porque olha, é de dar gargalhada depois, né? Eu e o Ricardo, a gente se mata. Às vezes a pipa não sobe mais, está tudo bem, fica para outro dia, né? Faz parte da maternidade, né, meus queridos? Faz parte. Fica feliz? Óbvio que não. Aqui os tipos de abuso. Gente, vou começar a correr porque é muito conteúdo. Intrafamiliar, que acontece dentro da família e é o mais comum. Agressores com laços afetivos ou pais, avós, irmãos, tios, padrasto, madrasta e tutores. Hoje há um percentual de todo o ambiente familiar, o maior percentual é de padrasto. Fico extremamente triste, porque eu tenho um pai que me adotou, um padrasto. Meu pai faleceu, eu tinha 7 anos. E meu pai me adotou, eu tinha exatamente 7 anos, meus pais já eram separados.
E, para vocês terem noção, hoje ele já me chamou 3 vezes para saber como eu estou, como está aqui, se eu estou sendo bem tratada. Vocês estão me dando comida há 40 anos, né? Pelo amor de Deus, né? Se eu, tipo assim, né? Se eu não estivesse recebendo comida, se eu não ia numa padaria, se eu não ia me virar nos 30. Mas, enfim, hoje ele me chama, ele cuida muito mais de mim do que a minha mãe. Eu não tenho dúvida de que a minha mãe me ama. Eu sei que ela me ama. Mas o meu padrasto é uma pessoa que tem essa demonstração muito maior do que a minha mãe. Então eu fico triste com esses dados, porque parece que as pessoas montam, né? Toda pessoa que abusa numa família é padrasto. Não é bem assim, tá, gente? Não é bem assim mesmo. Extrafamiliar acontece fora da família, como aconteceu, né? No consultório de paciente contar que ela ia para o trabalho com o pai, e o cara que trabalhava lá com o pai, enquanto o pai ia no banheiro, enquanto o pai ia tomar um café, o cara mexia com a filha, né? Então a gente precisa entender, gente, se você tem filha menina, né? E até menino, porque também meninos acontece. Mas os meninos, eles são um pouquinho mais espertos. Aonde que o abuso sexual tem pego os meninos? Jogos online. Se o seu filho joga online, começa a ficar ao lado dele. Roblox, que é um jogo bem comum. Todos que têm chat, que eles têm a oportunidade de conversar com alguém, geralmente nesses chats, o perfil é João, 14 anos. O menino acha o quê? Que é o João, que tem 14 anos. Às vezes está uma foto de um bonequinho do jogo, né? Tudo certo. E aí o João fala, né? Chama ele um dia, chama outro dia. No terceiro dia, vamos trocar o WhatsApp para a gente conversar? E aí, óbvio, a criança troca, normal, amigo, né? Assim como é o amigo da escola, vou trocar também. Só que aí o João fala, olha só, eu consigo chegar na fase tal, mas tudo tem um preço. Se tu quiser, tu me manda uma foto tua de cueca. O menino pensa, é outro menino, não tem problema nenhum bater a foto de cueca, grandes coisas, foto de cueca, até porque, dependendo como está a cabeça desse menino, não tem malícia e nem maldade. E aí o que acontece? Esse menino aparece depois, e não é um menino, ele é um homem, e ele começa o quê? Persuadir esse menino. Ou você me manda foto agora do seu pênis, ou eu vou chamar o seu pai e a sua mãe e eu vou contar o que você fez. Ou eu vou na sua escola e vou botar a sua foto de cueca na escola inteira para todo mundo ver. Isso aconteceu com um menino de 17 anos, não era tão, né, novinho, nos Estados Unidos, e o cara começou a ameaçar, e o menino tirou a própria vida. Não tem maturidade, né, gente, para viver sobre uma pressão de alguém toda hora pressionando. Então, assim, jogos online, fiquem de olho, porque principalmente os meninos têm sido a maior ameaça de abuso. Ameaça não, né? O local onde tem acontecido o abuso. E outra coisa são as seletivas de futebol. É o grande sonho, né, de todo menino ser jogador de futebol. E aí os pais levam para uma seletiva e tem lugares que na seletiva os pais não podem entrar, ficam só os meninos. Se você chupar, você entra. Se você fizer tal coisa, você vai. Se você me pegar, né, no caso transar com o cara pegando ele pelo ânus, você vai. E aí muitos meninos pensam o quê? É o meu sonho ser jogador. Eu estou pegando o cara, eu vou, né? O problema é dele. Não, gente. Não, o problema não é dele, o problema é nosso. Então, todas as seletivas, oriente seu filho, converse com ele, enfim. Nós temos os casos de... Ali fala também sobre vizinhos, tá, gente? Acontece bastante coisa nesse ambiente. Infelizmente, a gente às vezes, né, tem um contato antes de ter filho, a gente confia na pessoa, nananã, e aí você às vezes quer vir numa coisa na igreja, deixa com a vizinha, com o vizinho. Não tem outro jeito? Beleza, eu não sou aquela radical que você não pode deixar com ninguém. Mas eu sou daquela que meus filhos chegam de algum lugar, como foi? Foi legal? O que aconteceu? A criança fala, gente. Só se ela estivesse se sentindo muito ameaçada. E Gabi, mas meus filhos nunca falam. Perceba a mudança de comportamento. Se a criança pintava colorido, começou só a fazer desenho preto e branco. A criança era falante, do nada ficou muito quieta. A criança era uma criança que brincava, pulava, fazia as coisas, do nada ela só fica sentada vendo televisão, completamente apática. A criança, se está acontecendo qualquer coisa, ela muda o comportamento. Aí o problema é aquilo que meu pai fala. Nós somos uma geração cabelo ao vento. Se estamos sempre correndo, nós não estamos olhando os nossos filhos. E aí nós temos um problema. Porque se você não observa o seu filho, alguém está observando. Quais são os tipos de abuso, né? Nós temos a classificação com toque físico,
Aqueles toques que têm objetivo de gratificação sexual, não necessariamente precisa haver penetração, podem ser contato físico forçado, como beijo. Aconteceu numa escola lá no sul de Santa Catarina, graças a Deus, esse monstro está preso. O que ele fazia? Professor de educação física, fazia as atividades com as crianças, sempre terminava um pouco mais cedo, e tinha um vestiário onde ele brincava com as crianças, que eu já não entendi o porquê, né? Vestiário para brincar com a criança, que papo é esse, né? E aí, ele escolhia as vítimas, meninas ou meninos, que aos olhos dele eram mais interessantes. E aí ele dizia, nós vamos brincar, tu vai fechar os teus olhos, eu vou amarrar aqui um pano, e tu vai me dizer qual é o gosto que tem essa bala. Nós precisamos sempre orientar os nossos filhos que o tipo de brincadeira que a criança perde a consciência, que a criança não vê. Conversa normal, tá, gente? Passou uma matéria na TV, você aproveita para reforçar tudo isso que a gente está conversando. Na hora que a menina foi ver qual era a bala, ela sentiu um cheiro ruim, porque o desgraçado ele não lavava. Se é como a minha filha, ele não precisava nem ter abaixado a cueca, ela já sentiu o cheiro antes. Aí ela pegou e fez assim, E ele falou, não, pode chegar, é porque aqui é um galpão, o cheiro mesmo está ruim. Quando ela abaixou bem rápido, ela viu que o pênis dele estava... Era o pênis dele. Ela saiu gritando de lá e, pasmem, a diretora não acreditou. A amiga do lado já tinha chupado a tal da bala. Quando ela as duas entraram no ônibus, as duas chorando. Não sei como, os adolescentes que estavam no ônibus começaram todos a rir, porque possivelmente todos já tinham experimentado a bala. Vocês têm noção, gente? Uma escola particular? Ou a gente orienta, ou a gente orienta. Sem toque físico, não precisa de toque, né? E nós temos o assédio sexual, que é o comportamento de caráter sexual indesejado, muitas vezes é baseado numa posição de poder, ou seja, um professor, eu tenho autoridade, às vezes é um patrão, né? Quem aqui tem filho adolescente que às vezes vai começar a fazer um estágio, é um menor aprendiz. Se você tem uma comunicação com seu filho, você vai dizer o quê? Filha, mãe, uma coisa bem importante. Nós somos obrigados a abraçar ou beijar quem a gente não quer? Almoço de família. Chega lá, né? A criançada. Eu que tenho 3. Vai lá e dá um beijo no seu avô agora. A criança fala, não quero, mãe. Vai lá e dá um abraço, senta no colo do seu avô, vai lá e dá um abraço. Eu não quero, mãe. Se nós, enquanto adultos, não somos obrigados a abraçar ou beijar ninguém, a criança também não é. A criança tem a obrigação e educação de cumprimentar. Oi, vô, oi, vó, tudo bem? Né? Se ela se sentir com vontade de abraçar, tudo bem. Se não quiser, gente, não obrigue. Até porque, se a criança amava ir num lugar e ela não quer mais ir, acenda um farol aí na sua cabeça. Alguma coisa pode ter acontecido e você não sabe. Então, é bem importante a gente entender sobre isso, tá? Principalmente essa questão de autoridade. Quem é autoridade sobre a criança? Professor, enfim, a criança adorava para a escola, de repente não gosta mais. Não necessariamente que seja abuso, tá, gente? Pode ser algum conflito com um colega, alguma coisa, mas é um sinal de alerta que você precisa prestar atenção. Abuso sexual verbal, que são conversas e falas, né? Por exemplo, esses dias um adolescente pediu socorro pelo Instagram. Tia, estou sofrendo assédio, abuso, não sei como é que é o nome disso, e meus pais não acreditam. Tem uma professora na minha escola, eu tenho 13 anos, e tem uma professora que ela não pode me ver. Quer ver? Levanta, Sil, por favor. Por exemplo, aqui é o quadro, né? E aqui é a sala, e aqui é a porta para sair. Vem, Sil, como se fosse sair. Ai, se eu tivesse a tua idade. Sentar, obrigada. Sempre que ela vê o menino, ela faz piadas. Pode ser uma brincadeira? Pode, mas é de muito mau gosto. E aí o menino começou a ficar com medo. Porque assim, ela deixava todo mundo sair, o menino, espera, que eu quero falar contigo sobre a tua nota. Espera. E ela sempre estava com ele em momentos sozinhos. E ele chegou para o pai e falou, pai, eu estou com medo dessa mulher fazer alguma coisa. Rapaz, se eu descobrir que tu gosta de outra coisa, eu te quebro inteiro. O que uma coisa tem a ver com a outra, gente? Pedindo ajuda e reprimido. E sabe o quê? Eu conheço os pais na cidade, são cristãos, tá? Há uma ignorância tão grande, há um medo tão grande, que a gente fica tão maluco que a gente esquece de coisas básicas. Pô, meu filho está com medo, eu tenho que ir na escola e conversar com essa professora. Olha só, eu não quero mais que você se dirija ao meu filho e fale tais coisas. Ele não está gostando. E veio defender o filhinho, porque tem professora que faz isso, tá? Sim,
Vim defender o bem mais precioso que eu tenho, porque os filhos, eles são uma herança, eles são os presentes que Deus nos deram. E se você não mudar seu comportamento, eu vou na direção. E se a direção não fizer nada, eu vou tirar da escola. Só isso. É sobre isso, gente. Porque se os nossos filhos não encontrarem em nós um refúgio, aonde eles vão encontrar? Eu posso te garantir que alguém vai ser refúgio, tá? Infelizmente, eu não gostaria de dizer isso, mas alguém vai ser. Exibicionismo, né? Mostrar os órgãos genitais. Quando eu era criança, tinha uma rua que eu odiava passar, porque tinha o nome do cara, Zé Galhada, né? Pelo nome tu já vê. Ele ficava sentado na frente de casa, a hora que as crianças passavam, ele botava aquela tabagaça para fora. Não fazia nada, ficava só com aquilo para fora segurando, que parecia assim um cano de PVC desse tamanho, e olhando para as crianças. Aí um dia, eu cheguei com muito medo, porque o avô queria que eu passasse naquela rua. Eu falei, eu não vou por lá, porque eu não tinha contado para ele que isso acontecia. Eu falei, eu não vou, e meu avô era daqueles bem cavalão. Eu não vou, porque o Zé Galhada ficou mostrando negócio lá, eu tenho medo. O quê? Meu avô tinha cavalo. Ele só chegou com o relho do cavalo na frente do Zé Galhada. Paft, com o relho. Se eu souber que tu mostrou isso daí, foi a minha neta que viu, mas se mais alguma criança vê, eu vou tirar esse teu pinto aqui no relho. Nunca mais. Para a criança ele mostrou. Aí ele mostrava para adulto, né? Enfim. Muitas vezes, o que as crianças precisam é de pessoas posicionadas. Pessoas que se posicionam. Infelizmente, a pedofilia, vocês sabem que é um transtorno. Não tem cura. E, infelizmente, para mim, a maior dificuldade dos transtornos é o reconhecimento de que você tem um problema. Porque lá na Colômbia, nossa, muito lindo, tem um hospital na USP, que todos os pedófilos fazem tratamento, eles fazem terapia, né? Não sei se a psicóloga já ouviu falar desse treinamento que tem na USP, desse hospital na USP. Eles fazem terapia, eles recebem medicamento, eles têm um acompanhamento com psiquiatra. Nossa, é lindo, é maravilhoso. Só que existe o quê? A expectativa é a realidade. O que é a realidade? Os caras não reconhecem que tem um problema, os caras não buscam por ajuda, eles não fazem porcaria nenhuma de tratamento. Às vezes são presos, se comportam bem na cadeia, porque o negócio deles não é adulto, é criança. Saem de lá por bom comportamento e vai pegar de novo outra criança. Isso é no Brasil. E sabe o que eu fiz? Na hora que eles falaram que a pedofilia ia deixar de ser crime, eu me levantei. Por quê? Eu sou cristã e eu sou uma pessoa posicionada. E eu não sou a favor disso. Por quê, gente? Por que uma das perguntas que as pessoas mais me fazem, por que tem tanta pedofilia hoje em dia? A pornografia, ela não é de hoje. Vocês sabem que isso existe há milhares de anos, né? Os olhos se condicionam a ver um homem e uma mulher, né? Lá naquela relação. Ninguém vê pornografia com as mãos aos céus, né? A pessoa se masturba. Faz a liberação de um hormônio chamado dopamina, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar, que você pode liberar igualzinho na atividade física, tá? Hoje à noite, não espante se o seu filho chegar em casa dizendo que ele quer fazer muay thai, caminhada, bicicleta. Você vai apoiar e você vai com ele. Só isso, tá? Porque para a gente fugir da aparência do mal, uma das maiores estratégias para lidar com os desejos e os hormônios, para quem tem filho e está com medo de mandar, você tem medo do seu filho, né, me perguntar sobre masturbação? Não se preocupe. Masturbação é pecado, porque Deus criou o homem e a mulher para nós vivermos os nossos desejos um com o outro. Você não tem idade para isso? Ah, mas meu Deus, eu fico agoniado. Eu fico com o negócio lá, vai ficando duro, e o que eu vou fazer? Você vai pegar a sua bicicleta e vai sair correndo, você vai pegar, né, o seu pezinho, vai sair caminhando, você vai fazer... Se for preciso fazer musculação todos os dias de manhã e à noite, fazer um muay thai, fazer karatê, sair de bicicleta, vai fazer. Se a gente quer cumprir aquilo que a Bíblia fala, fugir da aparência do mal, nós precisamos fazer a nossa parte. Os adolescentes, eles têm hormônios, que é fisiologia, isso é normal. Quem não tem hormônio como eu, que estou tendo que repor, olha, eu posso garantir para você que é o ó. O hormônio é algo que Deus criou, faz parte da natureza. O povo, sabe o que o povo faz? Acha que demônio e hormônio são primos. Tem uma coisa que tem nada a ver com a outra. Eu acho que até o demônio fala, isso aí também não é culpa minha, né, cara? Né? Foi Deus quem criou. Então, esses desejos, eu sempre digo, você olhar para uma menina que você acha bonita e o caninho de PVC subir, né? O que você vai fazer? Você vai controlar a sua cabeça. Quanto mais novinho, o caninho de PVC vai subir involuntário, não tem o que fazer. Aí você vai o quê? Aprendendo a lidar com isso. Você vai olhar daqui a pouco, ele vai subir, né? Daqui a pouco ele já não vai subir mais. Ah, não, mas o caninho de PVC sobe com os vídeos TikTok. Sai do TikTok. Ontem, TikTok não é rede para nenhum crente, tá? Ah, mas ele sobe no Instagram. Você quer saber o que seu filho vê no Instagram, a sua filha? Tem certeza que quer que eu fale? Mas cuidado com o que vocês vão fazer, tá? Até dos maridos, se quiserem ver, e das esposas.
Você vai pegar o Instagram, você vai pegar lá a lupinha do explorar. O que aparecer naquele explorar é o que o seu filho, a sua esposa, o seu esposo mais tem consumido. Se está aparecendo de biquíni, rebolando a bunda, sinto muito. É porque é isso que você está pesquisando, que você está curtindo, que você está vendo. Não sei por que eu estou falando isso, gente, mas isso não está aqui. Mas homem casado e mulher casada que curte macho na academia, só de shortzinho, e com certeza se você curte lá, não é o que você tem em casa. Porque é sempre assim, né? A gente almeja o outro. E você, homem, se você curte mulher de biquíni, mulher na academia, totalmente exposta, só tem uma pergunta para te fazer. O que Jesus faria? Quando eu tinha 17 anos, eu fiquei um mês dançando na base da Jocum. Eu não sei se esse projeto ainda existe no Kings Kids, mas se existisse, eu sugiro que vocês mandem todos os filhos, porque é uma delícia. A gente aprende Bíblia pura, a gente fica 10 dias tendo culto o dia todo, aprendendo coreografias, e depois de 10 dias a gente sai evangelizando. É uma experiência única. Quando eu entrei lá, com 17 anos, nós ganhamos uma pulseira. OQJF. Ninguém sabia o que aquela pulseira significava. E à noite, no primeiro culto, o pastor pediu que todos levantassem a mão, pediu para que olhássemos para o nosso braço e repetíssemos com ele: a partir de hoje, antes de todas as atitudes, vocês vão olhar para essa pulseira. O que Jesus faria? Eu não tenho mais a pulseira. Eu dei para outra pessoa que precisava mais do que eu, mas ela está cravada hoje no meu coração. Então, antes de qualquer atitude, você está no seu celular, está lá aparecendo um monte de coisa, está num grupo do trabalho, está num grupo que está vendo vídeo de pornografia, sai. Saia. Se posicione. É sobre isso. Aí nós temos, né, o abuso verbal que eu já falei, o exibicionismo, voyeurismo, que é observar, né, atos sexuais ou órgãos. Gente, tem gente que diz: Gabi, meu filho dorme com a gente, mas a gente só faz sexo quando a gente tem certeza que ele está dormindo. 90% das crianças que dormem com os pais, veem eles fazendo o ato sexual. Gabi, mas a gente olha, ele está dormindo. Ele está fingindo que ele está dormindo. E aí tem criança que sabe o que faz? Chega na escola, pede ajuda. Porque quanto menorzinha é a criança, ela não entende aquilo como algo bom. Geralmente elas pedem socorro porque acham que o pai ou a mãe está apanhando. Então, por favor, exibicionismo é um transtorno e nenhuma criança deve crescer com isso. Exibição de material pornográfico, né, gente? Eu postei, há algum tempo atrás, alguém aqui, a Suelen está aqui, não? Não? Tem uma pessoa aqui da igreja, Suelen, tem? É daqui? Não, é de outra igreja. Tem uma Suelen? Então, é que esse vídeo, que ontem eu falei para vocês, né? A carta aberta de uma filha ao pai viciado em pornografia. Lembra que eu falei? É seríssimo isso. E aí a Suelen pediu o vídeo, eu vi que ela repostou nos stories dela. Então, quem quiser ver esse vídeo, tá no Instagram dela. Ou pode procurar no meu também. Depois, de repente, a gente pode botar lá, né, Sil? A gente precisa entender que, muitas vezes, no secreto, o pai ou a mãe vê pornografia e acha que está no secreto. Só que, às vezes, a criança está consumindo no seu celular sem que você veja, porque está na sua lista de pesquisa. Por exemplo, hoje um dos maiores lugares para vídeos de pornografia é o Telegram, que é um canal aberto, né, que é uma coisa super tranquila, não tem que botar senha, está lá dentro. Às vezes você acha que seu filho está no YouTube, né, como você colocou, mas ele entrou no seu Telegram, ele entrou no seu Instagram, ele vai mexendo, gente. A criança é muito esperta. Então a gente tem que entender que esse tipo de material não deveria estar, né, acessível à criança. Vamos falar um pouquinho sobre o perfil do agressor. O agressor é uma pessoa que tem laços sanguíneos ou afinidade com a vítima. Cuidado com aquelas pessoas que são possessivas com os nossos filhos. Ou adolescente, né? Tipo assim, o tio não quer que você saia, o tio tem você, porque você é muito bonito. Uma brincadeira ou outra, tudo bem, né? Tipo, eu brincava com, por exemplo, meu irmão. Eu não quero que tu namore nunca, tu vai ficar sempre solteiro, né? Essas brincadeiras, tudo bem. Mas se você percebe que é algo que passa um pouquinho do ponto, um cuidado excessivo demais, fique de olho. Impedi-los de se relacionar com amigos, ter um relacionamento conjugal marcado por crises na área da sexualidade. Geralmente as pessoas que têm problemas nessa área, com abuso, pedofilia, são pessoas que o seu casamento não está bom. Justamente porque a sua preferência sexual não está numa pessoa adulta, mas em crianças. De drogas, de álcool, ser imatura, egoísta, não tem estrutura emocional, não ter estrutura para construir e manter um relacionamento saudável. Às vezes é alguém da família que não consegue manter um relacionamento com ninguém. Nossa, mas aquela minha tia, ela é tão gente boa, não sei por que nunca casou. Às vezes, né?
usar sua autoridade para manipular, ameaçar, chantagear, acreditar que o que faz com a vítima é uma forma de amor, é o que todos os pedófilos dizem. Eu te amo tanto. E aí aqui, gente, eu quero abrir um sinal de alerta. Todas as pessoas, né, não só pedófilos, mas todas as pessoas que abusam, elas observam. Eu vejo assim, se eu tivesse que traçar um perfil, eu diria que elas são como águias. Elas observam, e sabe quem são as crianças que são alvo? Tímidas, que pouco falam e que têm má relacionamento com seus pais. Então, por exemplo, estamos aqui na igreja. E aí chegou ali no final do culto, porque vocês acham que todo mundo que vem na igreja é santo? Todo mundo que vem na igreja não tem problemas? Infelizmente, gente, pode estar um pedófilo sentando aqui no banco da frente todos os domingos e você não faz a menor ideia. Por quê? Aqui tem um monte de criança, tem ambientes que parece que já é meio carta marcada para eles estarem mesmo. E aí, o que acontece? Chegou lá atrás, vai lá pegar um negócio para a mãe. Ai, não vou. Ui, que saco! Tu é uma chata mesmo, guria. Tem gente que fica só observando esse tipo de relacionamento. Estou usando o exemplo da igreja, mas é na família, nas coisas e o quê? No momento oportuno, a tua mãe não te entende, né? Mas tu sabes que eu te entendo. Que tu precisar, pode contar comigo. Estás querendo ir no cinema? Eu te levo. Vocês estão entendendo, gente? Poder de persuasão, observação. Ah, Gabi, quer dizer que eu nunca vou poder discutir com meu filho? Não, não é isso, gente. É a gente perceber. Brigou com o filho? Está dentro da igreja? Quando a gente vem na igreja, o que acontece? É algo que a gente não vê? Guerra espiritual. Nós temos que entender que é muito maior do que a gente imagina. E o diabo não está para brincadeira. Então nós temos que entender que se você brigou, se você discutiu, fez algo, filha, a mãe te ama, tá? Desculpa aquela hora que a mãe falou contigo. Eu percebo, gente, que essa geração é uma geração que está crescendo sem saber a importância de pedir perdão, sem saber a importância de resolver os seus conflitos. Está se falando aí sobre geração Nutella, né? Ai, tudo chora, não quer trabalhar, não faz as coisas. Pois é, mas como a gente está criando eles? A gente aprende na resolução de conflitos? Quando você erra, você olha no olho do seu filho e diz, me perdoa? Se você não faz isso, dificilmente seu filho vai conseguir fazer. Ele está aprendendo, né, gente? Então é muito sério. Nós não seremos menos pais se reconhecermos o nosso erro. E às vezes, o fato, né, por exemplo, eu falei para vocês ontem à noite para quem não estava. Eu fui na igreja Reviver, o pastor Júnior Rochirola, na quinta-feira eu falei para as adolescentes, de 9 a 15 anos. Tinham 100 meninas. Quando eu perguntei quem tinha um bom relacionamento com os pais, mais da metade não levantou a mão. Gente, filhas de crente? Olha que absurdo. Se eu não tenho um bom relacionamento com os meus pais, eu fico totalmente vulnerável para que qualquer pessoa tenha um bom relacionamento comigo. Extrafamiliar, gosta de ficar com criança e adolescente, usa de sua autoridade de medo para manipular a vítima, tem medo ou dificuldade de se relacionar, enfim. Mitos e verdades, gente. Todos os casos são denunciados, é mentira. Apenas 10% dos casos são denunciados. Os abusos são cometidos somente por estranhos, mentira. 70% no ambiente familiar. Se a vítima não fez nada é porque ela consentiu com aquilo, mentira. Muitos agressores utilizam de diversos métodos para induzir, para vocês terem noção, tendo mulheres adultas que até hoje se sentem culpadas porque perante a sua mãe ela foi abusada porque ela usou um shorts. Nunca uma pessoa tem culpa. Nunca. O que ela veste não deveria, né, dar a autoridade para alguém fazer qualquer coisa com ela. E cuidado, né, com a gente que é cristão, porque às vezes alguém vem nos contar algo lá fora e a gente fala também, aquela guria, essa guria aqui da cidade é a pia de água benta, né? Todo mundo já botou a mão. Se nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos. O que Jesus faria? Quando ele estava frente à mulher adúltera, ele era o único que podia tirar todas as pedras. E ele foi o primeiro a defendê-la. Tem muito crente. E a gente vê pela rede social, gente. A rede social está um saco. Eu vivo disso lá, mas é um saco. Porque todo mundo quer atirar pedras em todo mundo. Se a gente for de fato pensar o que Jesus faria, a gente sairia defendendo muita gente, ao invés de tacar pedras. Todo mundo que é abusado se torna abusador. Mentira. A grande maioria nunca vai se tornar abusador. Muito pelo contrário, muitos não se relacionam. Só meninas sofrem abuso. Mentira. A cada 10 meninas, 3 são meninos. Só homens abusam. Apesar de 90% serem homens, nós temos ainda 10% de mulheres que abusam também.
Roupa que a pessoa utiliza e seus comportamentos são justificativas. Mentira, a culpa é sempre do abusador. Só acontece em família de baixa renda. Mentira. Tem várias famílias de alto escalão, onde os seus próprios pais, às vezes por negócios, networking, dão suas próprias filhas em troca. A maioria das crianças não corre risco de ser abusada. Toda criança corre um risco. Crianças e adolescentes que têm educação sexual adequada correm menos riscos. Porque a criança não conta que sofreu um abuso. Ai, gente, isso dói meu coração. Porque elas não são creditadas. Que é isso, menina? Você está maluca? Dizer que seu avô passou a mão em você? Você está maluca? Eu fui criada pelo teu avô, teu pai. Teu avô nunca encostou um dedo em mim. Se a criança falou, criança não mente. Ah, Gabi, mas como que eu vou acreditar? É uma pessoa da minha confiança. Você vai dar mais tempo para você digerir essa história, para a criança ter mais conversas com você, e se for preciso, você vai levar numa profissional, numa psicóloga, ou vai trazer na igreja para alguém que é do Ministério Kids, para conversar, sempre lembrando, gente, que quanto mais a gente fica falando nessa história, mais a gente fortalece isso dentro dela. Então, o ideal é, por isso que eu falo sempre da psicóloga infantil, porque elas têm estratégias, através de desenho, de coisas que não vão traumatizar, porque quanto mais você fala para essa criança repetir essa história, mais traumatizada ela vai ficando. Muitas, elas não entendem que aquilo é um abuso. Por exemplo, eu vou contar uma história que é bem pesada, tá, gente? Eu fui numa igreja batista em Florianópolis. E o caso aconteceu com uma menina que o pastor conheceu. A menina cresceu no lar cristão, filha de pastor como eu. E desde que ela se entende por gente, antes da Santa Ceia, era sempre nos cultos de Santa Ceia, ela ia para uma sala lá atrás, antes do pai dela vir ministrar a ceia, o pai abusava dela, e depois ele vinha ministrar a Santa Ceia, e ela estava junto. Isso começou, ela tinha apenas 6 anos. Quando ela tinha 14 anos, ela engravidou. Na gravidez, que estava sendo escondida, ela passou muito mal, teve um sangramento, e quando ela chegou no hospital, começaram a questionar, e ela não queria contar, porque o pai sempre dizia que ia matar ela, né, se algo acontecesse. Eu acho que Deus nessas horas, né? E ela contou para uma enfermeira, foi chamada a polícia, esse cara foi preso, ela perdeu essa criança, pelo caso do sangramento. E ele, preso, continuou ligando para ela, que eles têm direito, acho que a uma ligação, alguma coisa, para que ela fosse vê-lo na cadeia. Esse doente era apaixonado pela própria filha, que a gente sabe que isso tem um nome que se chama incesto. E eu comecei a falar sobre a pornografia e não terminei. A liberação hormonal é um homem e uma mulher. Depois começa, a dopamina, ela não é mais liberada só com isso. Eu preciso de mais estímulo. Então eu vejo um homem com 2 mulheres, daqui a pouco eu quero casais, daqui a pouco é com animal, daqui a pouco é com cadáver, daqui a pouco... Vai crescendo, gente, vai crescendo. Eu atendi um homem esses dias que ele estava em 50 canais no Telegram, aonde a cada 1 minuto era postado um vídeo de pornografia. E os olhos são condicionados, e aí por isso a explicação da ciência para tanta pedofilia. O que eu condiciono os meus olhos, aquilo que eu alimento dentro de mim, cresce. Então é muito sério tudo isso, tá, gente? Voltando para cá. Elas confundem abuso com afeto, elas se sentem culpadas, muitas vezes são ameaçadas de formas sutis ou até violentas, e elas têm medo das consequências que pode sofrer, como apanhar, deixar de ser amada e ninguém acreditar. Essa menina, que depois foi para essa igreja, e hoje é acompanhada por esse pastor, até hoje, né, é acompanhada por um psiquiatra, por um psicólogo, uma menina que tem uma dificuldade extrema de se relacionar com pessoas, né, porque tem o medo do julgamento que ela mesma já faz com ela. Então, assim, nós precisamos entender que o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento que só Jesus na vida das pessoas e a informação. Não sei se está ficando claro para vocês. Eu acho que vocês estão bem apavorados, né? Mas fiquem tranquilos, tá, gente? Consequências do abuso. Consequências físicas. Inflamações, fissuras, hemorragia, corrimento vaginal, diarreia ou constipação, gestações, doença sexualmente transmissível, que agora não é mais doença, são infecções, enurese, né, que é a pessoa fazer xixi à noite, encoprese, que é não urinar mais, asma emocional, infecção de urina, consequência social,
problemas de relacionamento, sexualização das relações ou medo de se envolver, dificuldade de manter uma vida sexual saudável, envolvimento com prostituição. Todo mundo acha, né, que quem é abusada muitas vezes vai se tornar uma profissional do sexo. Não necessariamente, tá, gente? Consequências psicológicas, baixa autoestima, culpa, ansiedade, transtorno de estresse, transtorno de apetite, né? Hoje eu tenho algumas pacientes que falam que elas são obesas, porque na adolescência foi abusada, e todos que abusaram, às vezes é por mais de uma pessoa, dizia que ela era linda demais e o outro não conseguia se controlar. Então são pessoas que comem muito para que elas ganhem muito peso e não sejam mais tão bonitas para ninguém. Olha que coisa mais, né, terrível. Onde denunciar, gente? Hoje, né, o maior canal do Brasil é o Disque 100. E aí nós temos um grande empate. Porque a maioria das pessoas, tipo assim, esses dias uma pessoa me chamou, e as pessoas me chamam o tempo inteiro por esse assunto. Gabi, eu tenho quase certeza, mas é só quase, que um velhinho lá da rua, onde eu moro, que ele faz alguma coisa com as crianças. Gente, qualquer suspeita, você não precisa ter certeza de nada, não é policial. Qualquer suspeita você vai ligar para o Disque 100 ou no site e você vai fazer essa denúncia. Quem se encarrega de investigar, ver se é ou não, é o Ministério Público, é a Polícia Civil, enfim. Qualquer dúvida, denuncie. E se você tem mais pessoas junto com você que tem dúvida, minha mãe também acha, pede para essa pessoa denunciar. Quanto mais pessoas denunciarem, mais em cima vai cair essa investigação. Educação sexual não é falar de sexo ou de sistema reprodutor, erotizar a criança, levá-la para entrar numa vida sexual, tirar a inocência. Como eu falei para vocês, as consultas que eu faço com adolescente, eles chegam lá sabendo muito mais do que eu. Teve uma menina que foi, assim, incrível. A mãe dela levou, porque ela começou a namorar com 15 anos, o menino da escola, e como estavam namorando há 3 meses, a mãe decidiu que seria o momento. A mãe decidiu que seria o momento deles iniciarem a vida sexual. Então, me levou, né, lá para consultar ela. E na consulta eu comecei a fazer perguntas muito chaves e importantes, como por exemplo, né? Se em 2013 eu fiz 43 partos de meninas de 13 anos, eu olhei para ela e perguntei, você está pronta para ser mãe? Será, gente, que uma menina de 15 anos está pronta para ser mãe? Não, né? Não, mas eu estou aqui porque eu vou começar a transar, não é porque eu quero ser mãe. Eu falei, pois é, mas nenhum método é 100%, todos são 99,9%. Transar tem que ter responsabilidade. Se você transa, você está na chuva, você vai se molhar. Vocês têm noção, gente, que uma coisa... Eu não estou incentivando ninguém a fazer, mas eu estou trazendo consciência. A hora que terminou a consulta, ela olhou nos meus olhos e ela falou, muito obrigada. Esse foi o melhor presente que a minha mãe pôde me dar. Eu era uma cega sendo guiada por outras cegas. Por quê? Porque o adolescente, se ele não aprende em casa, ele aprende com os amigos na escola, ele aprende por vídeo no YouTube. Então, né, gente, é importante a gente refletir sobre isso. Ensinar os meninos a serem meninas ou ao contrário, é só sobre abuso e apenas uma conversa. Homens que estão aqui, vocês criarão primeiro meninos e depois homens. Como se tornarão homens não vendo atitudes de homem como você em casa? E eu falo de atitudes muito simples. Por exemplo, saí esses dias eu e meu filho para ir no shopping. E aqui quando eu conto história minha, gente, não é para, tá querendo se aparecer. Não, estou trazendo história da minha vida, do dia a dia, que eu aproveito oportunidades para fazer educação sexual. Saí com ele para ir no shopping, e aí pedimos uma H2O, meu filho abriu a H2O e no copo dele, normal, né? Aí eu pensei, ele serviu ele, e ele vai botar para mim. Botou a garrafa aqui e fechou. Eu olhei para ele e falei, filho, sempre que tu te sentares com uma mulher, pode ser a tua avó, pode ser eu, a namorada, sempre que for uma mulher, você vai servir ela, não necessariamente precisa ser primeiro, mas você vai servi-la, porque isso também é educação sexual. Se você é um cavalo com a sua mulher, eu posso te dizer que você está criando um cavalinho também, tá? Sinto muito em informar. Porque não tem como seu filho ser um changeman ou te observando, né? A gente precisa entender, gente, que as nossas atitudes falam muito mais do que palavras. E por que que muitos meninos, quando casam, né, são uns cavalos vestidos? Como você era quando você casou? Por exemplo, o meu nunca lavou louça, porque na casa dele, a mãe dele disse que não precisava. Que bom, tomara que meu filho tenha condições
para ter uma secretária em casa, uma doméstica, tomara que ele tenha. Mas se ele não tiver, a minha nora não vai precisar lavar a louça sozinha. Porque casamento é feito por 2 pessoas e as funções precisam ser divididas. Gente, já foi o tempo. Se a sua esposa é do lar, tudo bem, que bom. Mas e se o filho casar com uma mulher que não é? A gente precisa pensar sobre isso. Já foi o tempo que as funções domésticas eram só das mulheres. Seu filho precisa aprender a botar uma roupa na máquina, a lavar uma louça. Não vai cair a mão, gente. Deu alvoroço aí? O que é educação sexual? Um processo de ensino-aprendizagem, ensinar a criança sobre o corpo. Enfim, tudo isso aqui. Vou começar a passar que vocês estão ficando muito cansados já. Sexo é somente a relação sexual. Sexualidade é um conceito amplo, é a energia que tem dentro de nós, é a busca pelo prazer que o adolescente e a criança vai encontrar na atividade física, vai encontrar em estar com os amigos, porque é prazeroso comer, é prazeroso vir na igreja, tudo isso é prazeroso. Está relacionado às áreas da nossa vida, é de onde a nossa personalidade é formada, é a forma como eu me percebo e como eu percebo as outras pessoas. Sexualidade é o principal polo estruturante da personalidade e da identidade de um indivíduo. Está completamente relacionada ao nosso emocional. A sexualidade, isso aqui é o conceito da OMS, tá, gente? Faz parte da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Sexualidade não é relação sexual e não se limita à ocorrência de um orgasmo. Sexualidade é mais do que isso. É a energia que nos motiva para encontrar amor, contato, intimidade, se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como elas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia sentimento, pensamento, ação e interação. Por isso influencia na nossa saúde física e mental. E aí, meus amores, para vocês entenderem melhor, você, mulher, quando você está com a cabeça cheia, quando você está preocupada com o filho ou com o neto, você não tem vontade de transar. Por quê? Porque a sexualidade influencia sentimentos, pensamentos e interações. Nós somos seres completamente interligados. O homem viu, o cérebro recebeu uma resposta, o caninho de PVC... A mulher, você pode passar pelado com o seu balangandã para lá e para cá, que não vai ser com 2 conversas. Né? Então, a gente precisa entender que nós somos diferentes. A sociedade lá fora quer nos igualar, mas Deus nos fez diferentes e ponto. Sexualidade, eu falei bastante sobre isso aqui, vou começar a passar. Quais são os benefícios, né, da educação sexual? Desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, intimidade, mais confiança, permite que a criança manifeste a sua sexualidade, permite que a criança se expresse, melhora no processo de aprendizagem, constrói uma inteligência sexual e emocional, enfim, são diversos benefícios. Como fazer, gente? Nos aspectos biológicos. Em que fase da criança o desenvolvimento dela está? Gabi, meu filho tem 8 anos, ele não faz nenhuma pergunta, eu estou extremamente preocupada. Vamos lá. Hoje a OMS estabelece que se até 10 anos teu filho não te fez nenhuma pergunta, você precisa começar essa conversa. E aí, né, meus amores, se eu puder dar um conselho, dizem que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Vou te dizer, não espere chegar 10 anos. Construa um relacionamento de amizade. Fale sobre, explique, né? Essa aqui é a vagina, esse aqui é o pênis. Você já percebeu que a mamãe faz xixi sentada? Já percebeu que Deus nos fez diferentes? Nunca mostra para ninguém, nunca... Vai reforçando, vai reforçando. Se o filho chegou em casa, o meu, vou contar a experiência, 8 anos, mãe, estou namorando. Eu fiquei até tonta. Fiquei sem ver assim uns 10 minutos. A visão ficou turva. E aí eu tinha que colocar em prática aquilo que eu já estava estudando na época, né? Eu só dei aquela respirada, que veio catarro até do ano passado, né? Para assim... Dei aquela respirada, olhei para ele e falei assim... O que é namorar para ti, meu filho? Por dentro, assim, o coração chegava e assim, ainda mais que eu sou cardíaca, né? O que é namorar para ti, meu filho? Sempre que vier uma pergunta difícil, volte a pergunta, mas você tem que estar tranquilo para isso. Que se tu fizer, se der uns 3 gritos, pronto, a criança não vai perguntar mais nada. E ele falou, mãe, namorar para mim é sentar do lado dela do recreio. Que seja assim até ele ter 30 anos. Eu falei, então, meu filho, né? A gente faz o quê? A gente valida o sentimento, porque nós somos seres humanos que nascemos com uma sexualidade. Então, filho, gostar de alguém é precioso. Jesus colocou em nós esse sentimento. Quando a Bíblia fala amar ao próximo como a ti mesmo, eu falei assim, amiga, não, tu vai amar, né, essa tua
tu vai gostar dela, tu pode brincar com ela, mas aproveita o recreio para brincar com os amigos. Não fica só do lado dela, tu vai perder teu recreio. Vai brincar, né? Tu faz o quê? Tu valida o sentimento, porque tem gente que faz o quê? Que gostar o quê? Tu não sabe nem botar um copo de água para ti. Aí faz o quê? Diminui a criança. Gente, se tem algo que está sendo um prato cheio, que nós estamos dando de presente os nossos filhos para as pessoas mal intencionadas, é não trabalhar na autoestima delas. E nem adianta tu ficar querendo usar essa saia, tu tem a bunda grande igual da tua avó. Gente, pelo amor de Deus. Nós somos todos feridos na alma por um monte de besteira que a gente ouviu lá atrás. E aí sabe qual é o maior problema? Você repetir esse erro. Tem pai, né, por exemplo, né, o irmãozinho aqui, né, sem o telhadinho. Tem pai que já chega pro filho, eita querido, curte bem esse teu cabelo, porque quando tu tiver 18 como eu tinha vai cair tudo. Pelo amor de Deus, gente. A criança já está chorando, está com 15, ai, com 18 vai cair. Que isso, gente? Não. Seu filho, geralmente a genética diz, né, que puxa a genética da mãe para o cabelo. Então, deixa ele ser feliz com o cabelo. Se for cair cabelo, não faz isso, né? Muito pelo contrário, eu estou a todo momento, e desde que eu aprendi sobre isso, elogiando. Ai, filho, tu é tão lindo, né? Ai, filha, tu é tão preciosa. Esses dias a minha chegou dizendo que era feia, porque uma amiga disse que a barriga dela estava muito grande. Gente, ela tem 6 anos. Falei, filha, se a tua está grande, a mãe está grávida de 5 crianças. E aí eu sentei com ela e falei, filha, o que é uma barriga grande? E aí a gente faz o quê, gente? Porque, infelizmente, a nossa correria, ela nos impede de olhar para situações que são pequenas, mas que têm uma relevância no coração deles. Filha, você é linda, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus criou você, Ele desenhou você. Então, não tem uma parte do seu corpo que saia fora daquilo que Deus planejou para você. A sua amiga falou, porque provavelmente ela ouviu de alguém, mas você não é feia, né? Então, assim, a gente precisa fortalecer e usar essas pequenas situações. Aspectos, né? Manifestações da sexualidade, aspectos familiares. Qual é a realidade da família? Por exemplo, tem família que já se faz banho, né? Que é uma grande dúvida de todo mundo. Posso tomar banho com os meus filhos? Né? Essa é polêmica, né, gente? É polêmica. Eu, Gabriela, né? Não me amem menos por isso, tá? Que eu sei que vocês me amam já. Por favor, se vocês não me amam, vocês estão fora do que a Bíblia manda. Eu acho que quanto mais natural tu tratar a sexualidade na tua casa, mais natural ela será. Então, eu não vejo problema algum, tá? De pais, de mães tomarem banho com seus filhos. O lance é que depois de uma determinada idade, essa criança vai começar a perguntar, né? Ou pegar, ô pai, que isso? Né? Então, assim, para que você não fique em más lençóis, eu geralmente oriento, se o pai vai dar banho, fica de cueca. Dá banho nos filhos, ajuda, mas fica de cueca, não precisa tirar a cueca. E aí, né, a mesma coisa a esposa. Quando é tipo pai com filho, não tem problema. Até uma ótima oportunidade para você conversar. Eu sou muito a favor de que pais tenham momentos separados com os filhos. Porque ali é o momento de você abrir o coração. Até recentemente viralizou um vídeo de um cara nos Estados Unidos que ele tem 3 filhos. E ele descobriu que o momento que os seus filhos mais abrem o coração é quando ele sai caminhando sozinho com os filhos. Então ele tem 3 filhos, segunda é o dia de um, terça de outro e quarta de outro. E aí meio que a terapia do pai com os filhos, dos filhos com o pai, eu achei fantástico. E eu tenho até falado isso no consultório. Não é porque são 3, da mesma mãe e do mesmo pai, que sempre tem que ter todo esse momento junto. Nossos filhos requerem tempo separado, tempo de qualidade, né? Então isso é importante. Aspectos sociais, né? Considerar condições sociais, escolares. Se o seu filho hoje estuda numa escola pública, você precisa saber qual é o meio que ele está inserido. Não é porque a escola pública que é ruim, não é isso que eu quero dizer. Mas é porque a escola pública geralmente tem um público que é maduro em algumas áreas que ainda não deveria ser. Então, se seu filho está numa escola assim, você precisa sempre. Chegou da escola? E aí, filho, vamos tomar um café eu e tu? Como é que foi lá hoje? O que tu aprendeu? O que tu conversou? Vocês têm esse diálogo, gente, com os filhos? Sim ou não? Sim. Quem não tem, não se culpe. Você vai começar a partir de semana que vem, tá? Sempre responder às dúvidas apresentadas. Sabe qual é o maior problema dos pais? Amanhã a gente conversa. Esse amanhã nunca chega. Dê hora e dia para essa conversa acontecer. Pesquise, se for preciso, consulte com alguém, tire suas dúvidas e depois leve ao seu filho. Levar em consideração todos os aspectos da criança e do adolescente, respeitar os limites de cada criança, trazer informação verdadeira.
Ô mãe, da onde que vem os bebês? Da cegonha. Quem fez a cegonha? Jesus. Se você responde isso para o seu filho, eu sinto em te informar que você está trazendo o pai da mentira para sua casa. Porque se você trabalha com a verdade, você nunca deve mentir para o seu filho. Se você não tem coragem ou não tem uma ideia de como responder isso, porque se a criança pergunta de onde eu vim com 5 anos, você vai pegar foto de ultrassom, foto de você grávida, e você vai explicar que o papai tem uma sementinha, que coloca dentro da mãe. E se ele perguntar como é que essa semente vai parar lá? Gente, a malícia e a maldade está na sua cabeça, não está na cabeça da criança. Ah, mas o meu é bem aceleradinho. Se ele está aceleradinho, o que ele está vendo, com quem ele está conversando, o que está acontecendo. E a gente vai, gente, 5 anos é lúdico. Aí o pai colocou essa sementinha, a barriga da mãe foi crescendo. Olha essas fotos. Quando eu senti você mexer pela primeira vez. Gente, as minhas, elas chegam assim, os olhinhos brilhar. Porque é uma história, a criança é uma história. E você vai contando. Deu 8 anos. Ô mãe, eu ouvi lá na escola que sexo é quando o pênis entra dentro da vagina. É isso aí mesmo, mãe. É verdade isso aí. É, meu filho. Tu fizeram então 3 vezes, né? Para ter os 3 filhos. Aham. 3 vezes. Enquanto tá no 3, enquanto tá pensando assim, tá bom, né? Passar uma visão leve, manter a calma, acolher a criança, adolescente, ser intencional. Tem 10 anos, não perguntou nada, tá entrando aí na pré-adolescência, começou a ficar mais quieto, o pai leva para ver um jogo de futebol. E aí, filho, tem alguém morando aí nesse coração? Ih, pai, que? O pai está aqui porque tu precisar. Esteja pronto. Mostre-se pronto, ainda que por dentro você está, né? Não faça uma agulha. Ai, meu Deus, que ele não pergunte nada, né? Não vai ser com o pai, não leve para o coração. Tem gente que fica extremamente chateado. Meu filho chegou da escola, eu jurava que ele ia conversar comigo, ele disse que queria conversar com o pai. Eu que sou a mãe. Gente, pelo amor de Deus. Se os 2 são pai e mãe, e a criança escolher a mãe para falar sobre isso, ou escolher o pai, tá tudo bem, que bom que escolheu vocês. Não leve para o coração. É só a gente olhar para a gente, né? Eu, por exemplo, tenho muita afinidade com os 2, agora adulta. Na adolescência eu sempre gostei mais de conversar com meu pai. Né? E por ser menina, às vezes deveria ser a mãe, não tem regra. O que a criança precisa saber? Partes do corpo, partes íntimas e privadas, limites corporais. Vem cá, irmã, por favor. Filha, se alguém chegar na escola e botar a mão no seu ombro, você pode deixar? Às vezes a criança vai te dizer que sim, como lá na Reviver, uma menina falou sim. A outra do lado falou, eu não gosto que toquem em mim. Vocês estão entendendo, gente? Geralmente pessoas que estão aqui, por exemplo, que não gostam de toque físico, eu tenho uma triste notícia para te dizer, você não recebeu e por isso você não gosta. E aí, se eu puder te dar uma sugestão, quebre esse ciclo. Deus te deu uma oportunidade chamada filhos, para a gente aprender a lidar com os traumas que a gente tem. Filha, e se alguém tocar na sua barriga, pode? Para 1 palmo para baixo ou para 1 palmo para cima é muito perto. Então, essa região aqui, ó, a gente coloca como, eu já vou mostrar lá. Tem uma atividade que dá para ser feita até na igreja, o semáforo do toque. É muito legal. Então, a gente vai fazendo o quê? Aqui é como se fosse X verde, na cabeça também. E nessa parte toda aqui, são X vermelho. Nunca ninguém pode tocar. Nunca ninguém. Vocês estão entendendo, gente? A gente começa a fazer brincadeira com a criança. Ah, se alguém chegar aí e dar um tapa na tua bunda, o que tu vai fazer? Ah, eu vou contar para você, porque ninguém pode tocar na minha bunda. Esses dias, pode ser, tá, obrigada. Esses dias elas chegaram na minha mãe, e a irmã da minha mãe é bem brincalhona, né? Chegou e apertou a bunda da Helena. Ela, opa, que é isso? Ninguém pode tocar na minha bunda. A minha tia, que é isso, a guria é esquisita. Eu falei, de repente, é porque ela está tendo educação sexual em casa, então a gente precisa estabelecer limites, né? É importante. Respeito ao próprio corpo e ao corpo do outro, consentimento, toque bom e toque ruim. O que é um toque bom? É um toque que eu sei que vai me fazer bem, que é mexer no meu cabelo, que é um abraço, se a criança quiser. Ensine sempre sobre consentimento. E o que é um toque ruim? Um toque ruim é um toque que ele acontece e a pessoa pede segredo. É um toque que acontece que eu não quero que aconteça. Emoções e sentimentos e rede de segurança.
Educação sexual, já falamos. Respeitar o corpo da criança é ensiná-la a se respeitar, porque esse é um grande erro. Muita gente ensina, respeita o teu amigo. Tá. Ela vai respeitar e ninguém vai respeitar ela? Aconteceu numa creche lá próxima a Tubarão. A menina ensinou que essa região, a vagina, era a florzinha. Cuidado com os nomes. Chegou na escola, a menina falou, professora, tá todo mundo querendo tocar na minha florzinha. O que a professora falou? Deixa. Ela recebeu mais de 10 toques na sala de meninos. Parte íntima deve ter nome de parte íntima. Eu acho engraçado porque a boca, ninguém fala, né? Cano, ninguém troca o nome. O pé é o pé, desde que a gente nasce. Por que a vagina tem que ser, pepequinha, é pintinho, é bilequinho, é piu-piu? Por que não pode ser vagina e por que não pode ser pênis? Né? Pode ser, então, vagininha, penizinho, né? Mas com o nome adequado, o nome certo. Partes íntimas são aquelas que são cobertas por cuecas, calcinhas, sungas, biquínis, devem ser nomeadas. Pênis, vulva, vagina, ânus, bumbum, mamilos ou peitinhos. Falar sempre de uma maneira positiva. Tem mulheres hoje que na relação sexual não conseguem mostrar as suas partes íntimas, só fazem sexo no escuro, ou o homem não pode chegar perto, porque durante toda a sua infância é feio, é sujo, é errado, né? A vagina fede. Cuidado, se você tem falado isso para sua filha, ainda dá tempo de corrigir. A vagina é uma parte íntima do nosso corpo. Foi Deus quem criou, igual criou o seu cabelo, criou a sua perna, o seu joelho, e ela precisa ser mais cuidada do que outras partes. Falar sobre cuidado e higiene. O que não fazer? Falar de modo negativo, falar das partes íntimas. Ai, gente, esse negócio da parte íntima. Gente, vocês já viram que a fulana tá com carocinho? Você gostaria que alguém fizesse isso com você? Tá com carocinho, tá crescendo seio. Ou então chega no almoço de família ou no grupo da família. Gente, a fulana ficou mocinha, todo mundo dá um parabéns para ela. Gente, isso faz parte da intimidade de alguém, não faz o menor sentido isso. Não. Ou então os pais, né, que são exibidos, né? Filho, abaixa as calças aí pro povo ver. Fazer piada sobre o corpo da criança, brincar sobre as partes íntimas, expor, espantar-se com toques, brigar por isso. Aqui já falamos um pouco. A criança tem o direito de falar não para carinhos e beijos, como eu já falei. Toques sim e do não, né? O bom não causa dor, não é forçado, não é segredo, faz bem e deixa feliz, pode ser feito onde todos veem, não causa vergonha. O toque ruim dói, machuca, é contra a sua vontade. A pessoa que faz pede segredo, deixa com medo, é feito escondido. Segredo bom e segredo ruim. Isso é muito importante. E aqui fica um alerta para os avós. E para quem está aqui, que os avós não estão, leve isso adiante. É muito comum, né, a gente deixar lá na casa da avó, por exemplo, ela está aqui, às vezes, né, tem gente que deixou os filhos com a avó. E aí, a avó chega para o João e fala assim, João, tu não fala nada para tua mãe que eu deixei tu comer uma barra de chocolate inteirinha. Esse é um segredo nosso, hein? Se você estimula seu filho a ter segredos, quer ver os pais, né? Leva a filha, a mãe fala, tu não dá sorvete para essa menina porque ela tá com tosse já faz 3 meses. A mãe vai trabalhar, o pai quer fazer uma... Nós vamos lá tomar sorvete, você não conta nada para sua mãe. Se a tua mãe sonhar que tu tomou sorvete, ela me mata. Quando nós ensinamos os nossos filhos a segredos, nós temos que entender que eles vão guardar segredos de nós também, porque a gente está permitindo que isso aconteça. Segredo bom, gente, é um segredo que é para uma surpresa boa. Por exemplo, nós vamos fazer uma festa para o pastor. Aí é um segredo, mas amanhã ele vai saber desse segredo, ele só não pode saber hoje, tá? Não dura muito tempo, faz as pessoas ficarem felizes, todos podem saber, dá vontade de contar logo, porque tem a ansiedade. O que é um segredo ruim? A intenção é que nunca ninguém saiba, deixa com medo, causa incerteza, dá vontade de chorar, faz mal, deixa com vergonha, né? Eu até falei para o pessoal da igreja a importância de trabalhar isso no Ministério Kids, falar sobre segredo, a importância da gente confiar.
né, confiar nessa rede de segurança, que é a professora aqui do ministério, é a professora da escola, né, a igreja deve ser um ponto de segurança para a criança, porque às vezes, gente, quando o abuso acontece no ambiente familiar, você não vai ser a pessoa que seu filho vai escolher, mas ele precisa entender que ele tem a igreja, ele tem a escola, ele tem outras pessoas que ele possa confiar. Quem são, né, que eu acabei de falar, a rede de segurança, regras de proteção, gente, toda criança deveria saber isso. Falar não, gritar, correr e contar. Filha, 4 situações que você tem que aprender. O que foi? É para mim acabar? Ah, tá, beleza. Estou acabando, pastor. Semáforo do toque, que eu falei para vocês, tá? Esse semáforo é muito legal. Essas partes em verde são as partes que podem ser tocadas. A amarelo é a atenção. Se você botar no Google semáforo do toque para imprimir, você vai conseguir imprimir desenho para seu filho pintar. É muito legal. E amarelo são áreas de atenção e vermelho ninguém pode tocar. Aqui algumas indicações de livro, tá? Se vocês quiserem bater foto para quem tem filho criança, tá, gente? Isso aí são todas literaturas infantis. Para adolescência o negócio não tá brinquedo, tá bem difícil. O Pipi Fifi, para mim, é o melhor. Depois vem Não Me Toca Seu Boboca, que é muito bom. E aquele ali de baixo, Meu Corpinho é Só Meu. Todos são bons, né? Mas esses 3 têm meu coração. Bateram foto? Estão batendo? Tá. E é legal, gente, porque se você coloca na estante virtual, por exemplo, não sei se vocês conhecem, a estante virtual é como se fosse uma livraria que tem livros novos e livros usados. Então, às vezes, você compra um Pipi Fifi, que se você vai comprar novo, acho que é em torno de R$49 ou R$59. Mas lá você acha por 5, por 10, né? Quem não se importa com livro usado, eu não me importo. O que importa é a mensagem que vai passar, né? E aqui estão os meus